bem-vindos ao 45 Graus. Maria João Valente Rosa é demógrafa e é convidada deste episódio. A Maria João é professora universitária, doutorada em demografia e foi até ao ano passado diretora da PorData, uma base de dados de indicadores sobre Portugal que é disponibilizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A nossa conversa levou-nos, como é habitual, em várias direções. Em jeito de aperitivo, começámos por falar sobre a paixão da convidada, a demografia, e da importância da literacia nesta área para uma sociedade informada e próspera. O prato principal, para continuar esta analogia, foi, sobretudo, a área de investigação da convidada, o envelhecimento demográfico a que assistimos atualmente no mundo desenvolvido e, claro, também em Portugal. Isto porque a proporção de idosos face aos jovens tem vindo a aumentar em Portugal nas últimas décadas, em resultado, sobretudo, do aumento da longevidade e, em menor grau, da diminuição da natalidade. Aliás, segundo o INE, esta tendência vai continuar e só tenderá a estabilizar daqui a cerca de 40 anos. Este vai ser, obviamente, um desafio para estas sociedades, mas a Maria João realça duas coisas que é importante ter em conta. Por um lado, este número é enganador, porque a própria esperança média de vida também tem aumentado. Por exemplo, uma pessoa de 65 anos em 1960 tinha uma esperança de vida restante equivalente a uma pessoa de 72 hoje em dia, ou seja, menos 7 anos. Por outro lado, este envelhecimento demográfico é sobretudo uma notícia positiva, tendo em conta que, por um lado, é este aumento da longevidade que leva a que haja mais pessoas mais velhas, e, por outro lado, a própria diminuição da natalidade resulta sobretudo de escolhas das pessoas que são elas próprias resultado do desenvolvimento económico do país. Esta questão da longevidade dava um podcast inteiro, claro, tantas as ramificações que tem. Neste episódio abordámos, por exemplo, a enorme perda de valor social que é o atual sistema binário, com trabalho até aos 65 anos seguido de uma entrada abrupta na reforma, e conversámos também sobre o modo, muitas vezes errado, como a sociedade lida com os velhos e os novos e o que se pode melhorar neste aspecto. Já sobre a redução da natalidade, falámos desde logo da importância de ter em conta que há uma mudança de paradigma quando um país se desenvolve e, portanto, deixa de ser normal e passa a ser praticamente impossível o número médio de filhos ser superior a 2, e do facto disto implicar que as medidas a tomar para aumentar a natalidade num país desenvolvido como Portugal terão sempre que ser adaptadas a essa nova realidade. Falámos, por exemplo, daquilo que é realmente importante neste aspecto, que é não tanto alterar o número de filhos que as pessoas desejam, mas sim agir sobre as restrições que as impedem de ter os filhos que realmente querem. Vamos então à conversa, espero que gostem. Aproveito para agradecer ao número de novos mecenas do podcast, que acelerou nestas últimas 2 ou 3 semanas, o que foi ótimo. É sempre um gosto dar boas-vindas a novas pessoas à comunidade de mecenas do 45 Graus. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao podcast. Já estamos a gravar. Por acaso estava a vir para cá há bocado e estava a pensar neste início e estava-me a lembrar que antes até de passarmos a coisas mais concretas era giro perguntar-lhe o que é fascinante em relação à demografia. Ou seja, o que é que a leva a ter esta carreira ligada à demografia, que é uma área engraçada porque é uma área que é a primeira vez que eu trago ao podcast, quer dizer, como episódio individual, ou seja, é a primeira vez que converso com uma demógrafa. Obviamente que a demografia acaba por estar ligado a uma série de temas que eu fui abordando e é uma área interessante porque, pelo menos a minha intuição é que é uma área que acaba por ser muito interdisciplinar porque não é independente da geografia, tem muita relação com a própria sociologia, portanto acaba por ser uma peça importante para a pessoa aprender uma série de coisas, não é? Exatamente. A demografia é realmente uma área de saber fascinante, porque, no fundo, a demografia fala da população, e o que é a população? Somos nós todos. Sim. O essencial é isso. Portanto, o que é que me leva à demografia, o que é que me leva a fascinar-me pela demografia, é compreender um bocadinho a sociedade em que vivemos, os nossos comportamentos, que depois se refletem nas nossas características, e tentar arranjar alguma forma de interpretar o que se está a passar. Porque não é por acaso que nós, do ponto de vista demográfico, vamos tendo configurações diferentes enquanto corpo social e, por isso, a demografia, desse ponto de vista, é fascinante. Associada a isso, é uma ciência muito objetiva, ou seja, está também, de algum modo, ligada à matemática ou à estatística, se quiser, e por isso não é só falar por falar. Há aqui um fundamento com base em factos que também é muito importante para mim. Eu sempre fui uma pessoa que precisei muito deste conhecimento factual para poder depois refletir sobre a sociedade em que vivo. Portanto, a demografia, eu acho que combina muito bem tudo o que nós precisamos para nos compreendermos a nós próprios. Sim, e é engraçado porque dentro das ciências sociais, se quisermos, acaba por ter menos, embora tenha alguns, ter menos
problemas na exatidão dos dados do que acontece muitas vezes, sei lá, com a psicologia, para não irmos mais longe, que depende muito das condições em que, por exemplo, do inquérito, por exemplo, que é algo muito mais subjetivo, que depende da resposta das pessoas, enquanto o número de nascimentos, obviamente que eu imagino que a qualidade dos dados em relação ao nascimento na Alemanha ou no Congo, por exemplo, não sejam o mesmo, mas apesar de tudo, a ideia que eu tenho é que se consegue ter, e o Hans Rosling, que falávamos até por e-mail, usava imensos dados desses, em relação, sei lá, aos nascimentos em vários países ou ao envelhecimento da população, e apesar de haver ali uma margem de erro, nós conseguimos ter alguma segurança nas conclusões que estamos a tomar. Claro, as conclusões também dependem muito da metodologia utilizada. De qualquer das formas, os inquéritos, há vários tipos de inquéritos, e a demografia também recorre muito a inquéritos, mas não tanto inquéritos de percepção. Claro, pois a questão é essa, exatamente. Porque, por exemplo, quando nós falamos do inquérito ao emprego, quando falamos, por exemplo, dos desempregados e empregados no país, isto tem por base o inquérito, só que não são inquéritos de percepção, ou seja, sinto-me melhor ou sinto-me pior, confio mais ou menos na justiça ou no país, portanto, são inquéritos diferentes. É um tipo de inquérito diferente. De qualquer das formas, qualquer ciência vale pela metodologia que está associada, e qualquer cientista e qualquer conclusão vale pela solidez da análise que sustenta esse mesmo exercício. De outra maneira, portanto, não é a demografia, é feita por demógrafos. E é engraçado porque começarmos por aqui, pela demografia, porque realmente até há bem pouco tempo, quando dizia que era demógrafa, aliás, evitava dizer que era demógrafa, porque as pessoas perguntavam-me, o que é isso? O que é isso? O que é que tu és, afinal, demógrafa? E hoje eu acho que a demografia já entrou um bocadinho no discurso habitual de todos nós, ou seja, nós, a propósito de tudo, falamos sempre um bocadinho, porque a demografia está diferente, etc. Só que a demografia tem vindo também, como eu costumo dizer, a demografia tem as costas muito largas, porque tem vindo a ser acusada de coisas pelas quais não é responsável. Isto, e já lá vamos, com certeza, mas isto às vezes é um bocadinho complicado, porque dizemos, bem, o problema, estamos todos a viver pior, ou estamos todos menos bem, ou estamos... Isto por causa da demografia. Não é por causa da demografia. A demografia é resultado de nós próprios. Portanto, se há alguma coisa que está em causa, somos nós. E por isso é bom pensar-nos. E antes de nos pensarmos, precisamos de nos conhecer. E aqui estão os demógrafos, não é? Agora, essa área é uma área que começa a ser cada vez mais conhecida, mas, infelizmente, por exemplo, em Portugal, ainda não existe nenhuma licenciatura em demografia. Por isso é que eu comecei pela Sociologia e depois o meu doutoramento, a minha área de especialidade foi a demografia. Mas não alargo é a minha paixão, porque realmente sem a demografia eu sinto-me assim um bocadinho perdida. Sim. E é uma lente para a pessoa, quer dizer, para a pessoa conhecer o mundo. Há bocado falávamos ainda em off da questão da... A Maria João perguntava-se qual era o país com a maior área da União Europeia, que é a França, e por acaso, até, lá está, como estás a falar um bocadinho, até seria a minha resposta inicial, a seguir, ou por outro, não seria a minha resposta inicial, seria em segundo lugar, porque achei que era a Polónia. Mas tinha ideia que a Polónia era maior do que França. A Polónia está em que lugar? A Polónia está em 6º lugar. Sexto, ok, então está estava a seguir fora a Finlândia e a seguir a Alemanha. A Alemanha é a 4ª. Portanto, é França, Espanha, Suécia, Alemanha, Finlândia e Polónia. Sim. E Itália a seguir. Pois. E nós, Portugal está em 13º lugar em termos de superfície. E é muito interessante também, já agora a propósito, porque a superfície é superfície, não é uma variável demográfica, vá lá, mas a população é. E nós muitas vezes, ou eu ouço tantas vezes, a propósito de Portugal, dizer Portugal é um país pequeno, Portugal é um país pequeno. Sim, quando falamos claro. no quadro da União Europeia, a propósito de tudo e de nada, dizemos, pois, mas nós somos um país pequeno, o que é que se há de fazer? Ora, nós não somos um país pequeno. Nós, de facto, somos um país de média dimensão. No quadro da União Europeia, há 28, nós ficamos em 12º lugar, em termos de população. Sim. Por isso, não somos o tal país pequeno que nós queremos fazer crer que somos. Não somos. Às vezes, somos pequenos em alguns resultados, mas também já lá iremos, com certeza. De qualquer das formas, do ponto de vista populacional, não somos, e era bom que as pessoas tivessem isso em consideração. Sim. E em termos de área, aliás, o Portugal não só é mais do dobro da Holanda, que estávamos a falar há bocadinho, como
E a Bélgica, que também estamos a falar há pouco. Sim, não falando sequer da Bélgica. A Bélgica tem superfície quase da nossa região do Alentejo. Claro, portanto, sim. Quer dizer... Sim, não... e a Holanda é pouco mais também. A Holanda Salvador é pouco mais. E também às vezes não diz nada, claro. Não é? Porque... Eu falo da Holanda porque é um país, apesar de tudo, tem uma importância maior do que a Bélgica, quer histórica, quer acho na nossa percepção. E mesmo o Reino Unido, por exemplo, é um país que parece maior no mapa por causa daquela questão do Mercator, não é? Como aquele método, o Reino Unido, como está mais para norte, parece maior do que é na realidade. Se nós pusermos ao lado de Portugal, não é tão maior. E, sobretudo, a Inglaterra, ao lado de Portugal, é pouco maior. Sim, que é muito curioso. Não é? Isto leva-nos a pensar que nós temos muitas vezes percepções sobre aquilo que nos rodeia que estão, muitas vezes, não estão em conformidade com a realidade dos factos. E, portanto, não há nada como começar pelos factos, que era aquilo que eu dizia inicialmente. Vamos começar pelos factos. E depois, sobre isso, podemos tirar as nossas ideias, as nossas conclusões, etc. Mas as nossas percepções nem sempre estão de acordo com a realidade. E é importante que tomemos consciência disso. Sim, é muito importante. E por isso é que eu dou tanta importância aos factos estatísticos. Dou tanta importância porque é a única forma que nós temos de nos orientarmos enquanto cidadãos desta era moderna, vá lá. Porque, repare, em relação aos factos, nós muitas vezes pensamos algo que não está correto, que não tem a ver com a realidade. Aliás, esta foi também o ponto de partida da nossa conversa. Mas com base nisso, naquilo que pensamos, tomamos as nossas decisões. Ora, se o que pensamos está errado, as nossas decisões, por certo, vão estar erradas. Claro. Porque o nosso pensamento condiciona muito das nossas decisões. Por isso, é preferível ir à origem e perceber se estamos ou não a pensar bem. E aquela ideia que muitas vezes tem que é, que horror, mas estamos a falar de números, e os números, eu não gosto de números, as pessoas não são números, não é? Tantas vezes, as pessoas não são números, etc, os números mentem. Bem, isto são coisas eu também queria ir a essa, sim. Também lá chegaremos a essa dos números mentem. Mas quando se diz, não, os números, ora, para já, esta aversão aos números é algo que me preocupa bastante. Para já, porque as pessoas não têm aversão aos números. Porque nós no dia-a-dia vivemos rodeados de números. Por exemplo, os preços das coisas não estão em letras, estão em números, que eu saiba. Quando o relógio, as horas, estão em números, não estão em letras. A temperatura não é dada em letras, é dada em números. Sim. Portanto, tudo na nossa vida, quando queremos saber se temos febre ou não, vamos ao termómetro e aquilo está em número. Acho que não está em letras. Pronto. E tudo na nossa vida, portanto, nós estamos rodeados de números. É claro que há números que são números abstratos e que nos dizem pouco, e aí muitas vezes falamos da matemática, porque estamos essencialmente a falar de raciocínios e de números abstratos, mas há números que nos dizem muito, que são números sobre nós. E esses números, que são as tais estatísticas, que eu gosto de utilizar no plural, que é para não confundir com a estatística ciência, essas estatísticas são essenciais para nós. Porque as estatísticas, esses números especiais, somos nós que os fazemos, enquanto pessoas. Portanto, nascer mais uma criança, se temos mais um filho, isso vai entrar nas estatísticas, se temos mais um ano vai entrar nas estatísticas, se nos casamos entra nas estatísticas, se nos divorciamos entra nas estatísticas, etc. E, no fundo, esses números são o quê? Esses números são um espelho de nós próprios. E eu pergunto, quem é que não gosta de se ver ao espelho? Toda a gente gosta de se ver ao espelho e de perceber se está bem ou não. Ora, a única forma de nos vermos ao espelho enquanto sociedade é através destas estatísticas. Eu não conheço outra forma. Não dá para andar a contar na rua quantas pessoas existem em Portugal, é impossível. Portanto, só através de estatísticas é que nós conseguimos perceber se a população de Portugal está a aumentar ou a diminuir, se nós estamos a envelhecer ou não estamos a envelhecer, etc. Portanto, a partir desse espelho é que nós nos conseguimos conhecer. Logo, quando me dizem eu não gosto de números, há qualquer coisa de estranho, porque as pessoas não gostam de se conhecer, não gostam de saber em que meio é que vivem, não entendo. Portanto, há aqui um discurso, que é um discurso, por um lado, perigoso, e por outro lado, é um discurso que, de algum modo, tenta subvalorizar também uma área de saber muito importante, e também podemos depois mais tarde falar sobre isso, que é a matemática, e tenta-se, de algum modo, porque as pessoas tiveram insucesso nessa disciplina porventura, e então, a partir daí, isto vem em catadupa o raciocínio de isto não importa porque eu nem quero conhecer, eu nem quero lá chegar. E é importante que as pessoas percebam que sem estes números andam
totalmente perdidas, sem norte mesmo. Mas a Maria João costuma encontrar isso vindo de onde, digamos assim? Ou seja, esse tipo de quer dizer, isso obviamente também é familiar, mas tinha curiosidade de saber a sua opinião em relação a isso. Esse tipo de reação, isto é, de subvalorização das estatísticas, aquela história as pessoas não são números, isso costuma vir de quem? Ou de que lado da discussão pública, digamos assim? Vem de muitos lados. Até muitas vezes a começar pelos governantes, não é? Sim. Eu, às vezes ouço governantes a darem 2 passos atrás quando encontram um professor de matemática, por exemplo. Já vi na televisão. Sim. E vem de muitos lados. E vem, eu acho, de um insucesso muito grande que temos em Portugal em várias áreas, e a área da matemática é uma área particularmente penalizante para nós todos, no passado, não é? E isso faz com que exista um certo discurso de autojustificação. Como eu fui mau aluno na matemática, ou má aluna na matemática, então vamos tentar mostrar que isso não interessa para nada e que o que é importante são outras coisas. Ora, claro que os números não são pessoas. A pessoa é um ser, não é? Completo. Mas o número não pretende substituir a pessoa. Não é isso que nós pretendemos com os números, substituir a pessoa e tornar as pessoas todas iguais. Não é nada disso. Agora, nós pretendemos, com estas estatísticas, conhecer melhor as pessoas de uma maneira geral. E é um bocadinho por aí. É claro que também já ouvi várias vezes, de várias frentes, que os números mentem. Os números mentem e por isso, e os números, acabam por confessar, depois de uma tortura, acabam por confessar aquilo que nós queremos. Também já ouvi essa. Sim. Ou a outra que eu também me lembrei quando estava a preparar a conversa, que é... As estatísticas dizem o que nós quisermos que digam, alguma coisa deste género. Pois, desde que sejam os números bem torturados. Exatamente, olha, o que nós quisermos... Exatamente. E esse é um ponto que eu acho que é muito, muito, muito importante. Porque estes números, as estatísticas não mentem. Nós é que podemos mentir com eles, claro. Que é completamente diferente. Ou seja, se alguém não estiver minimamente habilitado a compreender a mensagem, porque os números não falam, não é? Nós temos que lhes dar voz. E se alguém não está minimamente habilitado para compreender a mensagem, facilmente se deixa enganar com a mensagem que é dada por um outro alguém. E isso é que é o problema. Ou seja, nós pensarmos pela cabeça dos outros, não são os números que estão a mentir, porque os números estão lá. Pode ser, mas como não saber ler, não é? Mas é só uma parte só estão a dar uma parte do número. Pois, mas compete-nos a nós irmos buscar os restos das várias estatísticas Sim. que completam esse número. E isso, e por isso, nós não temos... os números em si não mentem, portanto essa é uma questão, e a nossa incapacidade muitas vezes de os compreender faz com que acreditemos na primeira versão que nos é dada com base num dado ou num conjunto de dados. E isso é perigosíssimo. Nós temos um índice de literacia em estatísticas baixíssimo. E esse é um problema gravíssimo. E como digo, estou a falar no plural de estatísticas e não de estatística. Sim. E para se perceberem estatísticas e a mensagem destes dados tão especiais, não é preciso ter elevados conhecimentos em matemática, acreditem. E nós temos um nível baixíssimo. Em 2016, por ocasião de um congresso que houve em Budapeste, realizámos um estudo, a Social Data Lab realizou um estudo representativo da população portuguesa que tinha por base aferir o nível de literacia em estatísticas da população. E foi muito interessante, terrível mesmo, porque esse índice, que está aliás disponível e pode ser testado, tinha 7 perguntas simplicíssimas, 7 perguntas que eram feitas, perguntas deste estilo. Por exemplo, 40% da população de Portugal não usa óculos. E a pergunta era, a maioria da população usa óculos ou não usa óculos? E então, estávamos a este nível, E o índice variava entre 0 e 100. 0 e 100. 100, literacia máxima em estatísticas, compreensão destes pontos que nós achamos básicos, e 0, o nível mínimo, ausência total de compreensão, seja do que for. Ora bem, sabe qual foi o resultado da população de Portugal em 2016? Foi 31.
31, portanto, muito abaixo dos 50. Sim, por acaso Mas incrível, espera, sim. ainda fomos mais longe, porque fizemos o chamado teste do macaco. E o que é que Aos 50-50. Não, que é, exatamente, que é pôr 1.200 macacos a responderem aleatoriamente, não foram macacos, preciso, claro, sim. mas se respondesse aleatoriamente, qual é que seria o resultado? Sabe qual era o resultado do macaco? Os macacos tinham tido 23. Portanto, nós tivemos 31, estamos pouco acima do nível de macaco. Com isto, quero concluir o quê? Eu quero concluir que, de facto, há aqui um problema de compreensão muito grave e que nós temos que o resolver, porque estatísticas hoje, como eu já o escrevi, são, de facto, o abecedário do mundo atual. Sem elas, nós andamos perdidos. É quase tão importante quanto saber ler e escrever e contar. E por isso, nós precisamos de preparar, mas precisamos de nos preparar, não é a partir de uma certa idade, é logo desde cedo, para o conviver com estes dados e para conseguir captar a mensagem que estes dados nos querem transmitir. E só aí conseguimos começar a pensar pelas nossas cabeças. Sim. De outra maneira, estamos à mercê de quem domina muito bem esta informação e que consegue transmiti-la da maneira como nós queremos. E daí os problemas todos das fake news, os problemas dos Brexits e etc. Não, há dois pontos que a Maria João fez que eu acho muito interessante e sobretudo um deles queria explorar. A questão só rapidamente aquela questão das estatísticas mente. Essa frase... Não sei se essa frase é atribuível a alguém ou a frase das estatísticas bem torturadas de dizer o que nós queremos que digam. Suponho que algum estatístico a tenha dito inicialmente e é muito curioso o efeito que acontece com isso, que às vezes acontece com outras coisas noutras áreas. E eu estava-me a lembrar disso a certa altura uma vez por causa da economia, porque eu muitas vezes faço o comentário e já falei sobre isso no podcast, de que a economia, por exemplo, baseia-se em demasia em modelos quantitativos. Se eu disser isto para alguém que está dentro do tema, a mensagem passa com o valor certo. Mas se eu disser isto na rua, passa com um valor que é muito maior do que o que eu quero dizer. Ou seja, eu não quero dizer que aqueles modelos não servem para nada. Eu quero dizer que eles têm limitações. E o que me parece nessa frase, essa frase é um comentário que faz sentido dizer, que é obviamente as estatísticas têm limitações, dependem da interpretação, e muitas vezes a interpretação depende de alguma subjetividade, não é? Dos pressupostos que nós assumimos. Mas que não está na estatística, mas está nessa tal... Ou até, mas mesmo nas estatísticas às vezes tem problemas de claro, mensuração. Claro. Agora, daqui, dizendo isto a um leigo, por exemplo, rapidamente se pode passar para um relativismo absoluto e dizer estatísticas não servem para nada. Exatamente. Isso é um problema às vezes com este tipo de declarações que depois se tornam generalizáveis. Mas era só um comentário rápido. Agora, em relação àquilo que a Maria João dizia há pouco da questão dos factos, isso é muito interessante porque houve uma narrativa que se começou a passar nestes últimos anos com a questão da onda populista, ou que lhe queremos chamar, a questão do Brexit ou a questão do Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi um raciocínio algures nestas linhas. Dizer, se alguém como o Trump foi eleito, por exemplo, significa que havia ali alguma coisa má e foi isso. E foi no fundo, ele está a responder em absoluta humanicidade das pessoas. Isso será parte da história, claramente, ou seja, claramente há coisas que explicam a eleição do Trump ou coisas que explicam o Brexit, por exemplo, ou ondas populistas noutros países, mas também há um efeito de percepção que não tem nada a ver com isto. Ou seja, aquilo que a Maria João falava há pouco, que é, se há agentes políticos, por exemplo, que conseguem passar uma narrativa, ou seja, transmitir uma percepção que não tem a ver com a realidade, essa percepção pode influenciar o voto, mesmo que não corresponda à realidade daquelas pessoas. Exatamente, e vejam o perigo. Exatamente, e vejam um perigo imenso. E hoje, o que nós temos, e eu percebo, temos aqui um problema complicado, porque a informação cresce quase à velocidade da luz, não é? Todos os dias temos mais informação, e nós andamos submersos à informação e a certa altura já não sabemos qual é a informação que devemos utilizar e qual... Sim. E este é um primeiro problema muito complicado a resolver. E para isso, mais uma vez, o investimento em literacia, em estatísticas é muito, muito, muito importante. Perceber que, no fundo, a informação, para já não é por ser um número que o número é bom. Isto é o primeiro ponto. Não é por se dizer, está bem, mas é 3%. Mas porquê que esse 3% é mais importante que os 10% que eu estou a avançar em relação a uma área qualquer? É porque 3%, como é um número, acreditamos nesse número. Os números não são todos bons. Portanto, nós temos que perceber a origem do número. E isso é algo que nos obriga a ir um bocadinho mais longe e não é nada de complicado. Sim. Perceber a história do número, como é que ele nasceu, porque pode ter nascido de uma sondagem aqui neste espaço, a 3 pessoas que aqui estão, 3 disseram isto, ou uma disse isto, e isto vira logo uma percentagem. Portanto,
não é por ser número que vale mais do que uma palavra, não é. É preciso perceber que há números que valem muito e há números que não valem. E distinguir isso, temos que arranjar competências para tal. Por outro lado, também, isto num quadro da informação que se multiplica todos os dias. Por outro lado, também, temos uma outra questão, que é o modo como muitas vezes os números são comunicados. E os números, estas estatísticas, muitas vezes são comunicadas utilizando uma linguagem que é compreensível do ponto de vista dos próprios especialistas, mas que não é compreensível para os cidadãos. E isto é uma luta que eu também tenho agarrado com uma imensa força, porque eu acho que as estatísticas só servem se forem úteis aos cidadãos e não apenas para aqueles que produzem ou para aqueles que já têm umas aptidões especiais. E por isso é importante que elas sejam passadas e sejam traduzidas, vá lá. E eu dou este exemplo, porque estou aqui à frente de um economista e vai ficar irritadíssimo comigo, de certeza absoluta, mas não tenho problemas, porque eu sei que não é bem a mesma coisa, eu sei, mas se eu falar de formação bruta de capital fixo e se estiver a discutir consigo, José Maria, sobre formação bruta de capital fixo, as pessoas que nos estão a ouvir, que não sejam economistas, é claro, não estão a perceber sobre o que é que estamos a falar. Sim, esse é dos piores, dos termos mais é fantástico, é um termo maravilhoso. Mas se eu estiver a falar em investimento, as pessoas que nos estão a ouvir vão-me dizer, mas é que o investimento não é bem a informação. Não, mas sim, claro, percebo o que quer dizer. Mas anda lá perto, muito perto. E é preferível que as pessoas percebam que eu estou a falar consigo sobre um assunto que também lhes interessa, que é o investimento, do que estarmos os dois a falar um para o outro. E muitas vezes, se quiser encontrar dados sobre o investimento em Portugal, tem que ir à formação bruta de capital fixo e há algumas componentes, e isso é preciso saber. Por isso, era bom que nos preocupássemos em tentar encontrar uma forma de comunicar em que as pessoas entendessem. Uma outra, que é fantástica, mas essa é por razões diferentes, que é o PIB. Como eu estou com um economista, vão aqui exemplos de economia. O PIB, todos os dias falamos do PIB, aliás, não há dia que não apareça o PIB em qualquer sítio. O PIB é já um companheiro de casa. Ora bem, e as pessoas falam do PIB. Poucas pessoas, acho eu, têm, se calhar, não são assim tão poucas, mas sabem que o PIB não existe. O PIB é uma construção. É um indicador, certo? sim, É um indicador, mas que é construído, porque o PIB pode aumentar de um ano para o outro, porque se passou a considerar algo que não era considerado até ao momento. Bem, muito bem. Mas, independentemente de como é que as pessoas entendem o PIB, era também importante que as pessoas soubessem como é que podem contribuir para o PIB. Isto que é envolver as pessoas. E eu pergunto aos economistas, então explique-me lá, em linguagem normal para uma pessoa como eu, que não sou economista, o que é o PIB? A resposta logo que me dão é, mas quero o PIB na ótica da despesa, na ótica... E eu digo assim, mas espera lá, eu não quero na ótica de nada. O que eu quero mesmo é que me digam, por exemplo, se eu estiver a comer um pão, se estou a contribuir para o PIB e em que parte do pão é que eu estou a contribuir para o PIB. Se calhar. Ou outro exemplo. Sim. Mas não. E então isto acaba por ser algo de terrível, que muitas vezes são muros que existem entre o cidadão e os produtores de informação e alguns... investigadores, que acabam por barrar muito o efeito da mensagem e que colocam de uma forma muito vulnerável aqueles que precisavam de dominar a mensagem para poderem tomar as tais decisões concertadas com aquilo que pensam sobre a sociedade. Mas para isso é preciso deitarmos abaixo alguns muros, e um dos muros claramente é o muro da comunicação, a forma como se comunica, e a outra questão é a capacidade de nós aumentarmos competências na nossa leitura destes dados que não mordem, são nossos amigos, porque como somos nós, são nossos amigos e por isso só nos fazem a bem. Sim, claro, concordo. Com estes dois exemplos de economia. Não, eu, por acaso não era nada maus exemplos, sobretudo da formação bruta de capital fixo, que parece uma coisa... Quer dizer, se vem nas contas nacionais, portanto é uma coisa... É contabilidade aplicada à economia, portanto é mesmo um termo de contabilístico, não é? Exatamente. Um tema relacionado com aquela questão da área, uma pergunta semelhante a essa, que eu me lembrei logo, é qual é... Eu julgo que não estou enganado na resposta, espero não estar. Qual é a fronteira mais longa da União Europeia? Entre dois países? Estava a pensar em França, mas não é. Não. Está mais perto.
É Espanha. É Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. A mais longa, em termos de... É incrível, não é? Incrível. Mas se nós pensarmos, faz algum sentido, não é? Pois, porque nós estamos cá empacotados aqui no fundo, não é? Pois, eu estou a pensar no conjunto de países que estão à volta de um país e aí, se calhar por isso, parece que é enorme porque tem imensos países à volta, não é? E eu tinha-me lembro... A minha resposta quando me fizeram esta pergunta foi Polónia e Alemanha. Mas não é, também é mais curto. Lá está, porque os países do centro da Europa todos têm vizinhança, não é? Exatamente, e nós estamos e a aqui. pessoa está a contar, eu estava a contar os países que estão à volta e estava a tentar ver qual era o país que era capaz de apanhar mais países. Mesmo países grandes. Tirando a Bélgica, que é um país mínimo, não é? Sim. Mesmo a Alemanha e a França têm ali um bocado, mas depois tem logo a Suíça, não é? Exatamente. Bom, mas enfim, mas isto era só uma parte. Essa era uma... Mas é giro, não é? Não é nada intuitivo. Não é nada intuitivo. Mas realmente nós temos aqui... E tem a ver com aquela questão da dimensão de Portugal também, não é? Pois, exatamente. Nós pensarmos, e de facto, nós pensarmos mais pequeninos do que na realidade somos e que não somos. Ou seja, no fundo nós... intuitivamente escolhemos logo Portugal. Quando nos fazem esta pergunta, escolhemos logo Portugal. Exatamente, sentimos-nos muito longe do centro, sentimos-nos muito longe do centro de importância, não é? Sim, e estamos sempre a pensar sempre na margem não no centro. Sim. Mas enfim, pronto, para falar do envelhecimento, que eu acho um tema ultra interessante e é um... Quer dizer, tem a vantagem até de ser um tema concreto em que se aplica tudo isto que vamos a falar até aqui, que é a questão da importância das estatísticas, e a Maria João tem escrito algumas coisas exatamente sobre isto, no fundo para colocar na dimensão certa a questão do envelhecimento do país. Eu ia dizer o problema, mas o problema já é um juízo. Ainda bem que não o disse, porque eu diria logo não é um problema. Exatamente. Eu nem sei por onde começar. Se calhar talvez aqui acharia interessante falar da longevidade e da natalidade, que no fundo são duas partes desta questão. Se calhar até começamos pela longevidade, porque uma das coisas que a Maria João fala é o facto de o grande contribuidor ser a diminuição da mortalidade. E não a questão da natalidade. Ou seja, mesmo que a natalidade aumentasse... Sim. No futuro, mesmo no futuro... No futuro, sim, tem razão. Porque nós começámos a envelhecer e há duas determinantes, que por um lado é a diminuição da fecundidade e da natalidade, e por isso nascendo menos crianças, repare-se, nos anos 60, que foi na altura em que eu nasci, nasciam por ano cerca de 200 mil crianças, e que a população nem chegava a 9 milhões de residentes. Atualmente já temos 10 milhões 300, que é um número fácil de fixar, e estamos abaixo dos 90 mil nascimentos por ano. Nascem menos crianças, a fecundidade é cada vez mais baixa, cada mãe não deixa uma futura mãe, e isto significa que os jovens, a importância dos jovens, da população em idade mais jovem, vai diminuindo. Simultaneamente, há a outra determinante, que é a mortalidade. A mortalidade, a esperança de vida aumenta, e não só não só chegam mais pessoas às idades superiores, como também nessas mesmas idades têm hipótese de viver mais tempo. Por exemplo, aos 65 anos, e em relação a 70, os homens podem viver hoje mais 5 anos, em média, aos 65 anos, do que poderiam esperar viver em 1970, e as mulheres mais 6 anos do que. Portanto, isto significa o quê? Significa que existem aqui duas determinantes muito claras que a demografia conhece. As duas determinantes, ao chegar-se às idades avançadas e ao se viver mais tempo, então isto vai contribuindo para encurtar o grupo das pessoas entendidas como mais velhas. E por isso, o que é que se passa aqui? O que se passa é que a pirâmide de idades deixa de ter aquele formato triangular, e passa a ter um formato mais de maçã, se quiser. Sim. E por isso a população vai envelhecendo. No futuro, a população de Portugal, mas repara, o envelhecimento, aliás, como é sabido, não é um exclusivo de Portugal, portanto, não somos nós que estamos a envelhecer sozinhos, não. Não, aliás, até é interessante comparar Portugal com os outros países. Exatamente, a Europa como um todo está a envelhecer e o mundo como um todo está a envelhecer. Agora, há regiões onde esse envelhecimento é mais intenso, e é na Europa, e Portugal, se alguma coisa teve de original foi a rapidez com que envelheceu. Nós éramos um dos países menos envelhecidos da antiga Europa a 15, antes do alargamento, e atualmente somos um dos mais envelhecidos dessa Europa e como tal do mundo. Agora, a razão, e isto eu acho que é muito importante colocar ou enfatizar, a razão do envelhecimento deveria ser algo, tem estas determinantes, e eu posso sintetizá-la numa palavra, ou devo sintetizá-la numa palavra, e a palavra é desenvolvimento. Ou seja, eu
acho que nós devíamos estar todos a festejar o envelhecimento. Eu não gostaria de voltar ao país em que eu nasci, em 1960, país esse que tinha níveis de envelhecimento o mais baixo da atual União Europeia. E não era por acaso. E não era por acaso, era terrível. As crianças morriam muito cedo. O analfabetismo era elevadíssimo. As mulheres tinham muitos filhos. Para além da questão da liberdade, mas isso é uma outra questão. Nós tínhamos um país terrível pelos piores motivos. E envelhecemos, não é por acaso, que os países mais envelhecidos do mundo são os países mais desenvolvidos. E por isso deveríamos estar todos radiantes por estar a envelhecer. E é um motivo de orgulho, na minha perspectiva. O problema é um motivo de orgulho porque eu não quero retroceder, eu não quero deixar de envelhecer. E é claro, e no futuro, pelo menos a médio prazo, até 2040, o envelhecimento, independentemente das migrações e da fecundidade, mesmo que a fecundidade aumente, o envelhecimento não deixará de permanecer. Isto é, em 2040 estaremos mais envelhecidos, podemos estar muito mais ou menos mais, mas estaremos sempre mais do que hoje. Sim. Portanto, o envelhecimento está cá. A longevidade aumenta e, portanto, exatamente. As pessoas... Não... E mesmo que as pessoas venham a ter um bocadinho mais de filhos, em média, o que acontece é que há as gerações que estão a chegar às idades férteis são gerações que já nasceram em períodos de fecundidade reduzida, portanto, são menos do que as suas mães eram. Claro. E por isso mesmo que tenham mais filhos, exatamente, acabam por não compensar e não provocar de imediato aquele alargamento na base da pirâmide. Portanto, nós estamos a envelhecer e vamos continuar, e é bom, mais uma vez, que olhemos para os factos e que não continuemos a pensar que se a fecundidade aumentar pode ser uma saída para o envelhecimento ou que se... Não. O envelhecimento é um facto. Mudámos de corpo. Éramos uma sociedade não envelhecida e passámos a ser uma sociedade envelhecida. Isto é um dado adquirido. Com isto, levantam-se inúmeros problemas. A rapidez do processo faz com que Portugal, de um momento para o outro, tivesse acordado para o processo, assim, de repente, embora ele já se adivinhasse há algumas décadas, mas pronto. Sim, eu lembro de falar disto quando eu andava na escola. Portanto, exatamente, mas na altura quando eu estava a fazer doutoramento, que foi exatamente sobre o envelhecimento, eu lembro-me que muitas pessoas me perguntavam qual era o meu tema de envelhecimento, foi no início dos anos 90. Qual era o meu tema do doutoramento. E eu dizia o envelhecimento, muitas pessoas me perguntavam assim, mas porquê é que faz dedicar ao envelhecimento? Não há assim coisas mais interessantes. Na altura, aquilo ainda não era tema. Hoje, todos os dias, ouvimos... Hoje passou para outro extremo. Todos os dias o envelhecimento está na crista da onda. Só que o problema não tem a ver, como eu costumo dizer, com o envelhecimento. O problema tem a ver com o facto de a nossa estrutura etária ter mudado e de nós não nos termos adaptado enquanto sociedade aos novos tempos. Portanto, continuamos a funcionar como se não tivéssemos envelhecido e, por isso, há uma série de regras, de princípios de organização que funcionavam muito bem em sociedades pouco envelhecidas e que agora não funcionam. É como aquele exemplo daquele indivíduo, imaginando que é muito magro em novo, que engorda muito quando vai para velho, mas insiste a continuar a vestir a mesma roupa. Ora, a roupa, depois a certa altura, não faz sentido, fica ridículo. E é o que nós continuamos. Nós estamos a fazer neste momento uma figura ridícula em termos sociais. Ridícula mesmo. Porque nós não estamos a aproveitar o potencial que pode representar o envelhecimento. E o envelhecimento significa muitas coisas. Mas há um ponto que eu acho que é muito interessante ter em conta e que eu tenho vindo a trabalhar sobre isso, que é, e tem a ver com este colete de forças. Nós continuamos a medir o envelhecimento como medíamos no passado. Ou seja, a partir dos 65 anos, as pessoas são entendidas como pessoas idosas. E é assim que medimos o envelhecimento. Ora, nós sabemos que hoje as pessoas mais velhas, com 65, nada tem a ver com as pessoas com 65 nos anos 60. Nada tem a ver. Mas nós continuamos a considerá-las da mesma forma, no mesmo grupo. Ora bem, as pessoas mudaram, quer em termos de qualificações, quer em termos de competências, quer em termos de etc. E houve um retardar, ou seja, hoje uma pessoa com 72, do ponto de vista de cálculos que fizemos, equivale a uma pessoa com 65 nos anos 60. Se nós tivéssemos esta métrica, se calhar percebíamos que não estávamos tão envelhecidos quanto achamos que estamos. Aliás, os economistas, mais uma vez, eu talvez tenha algum complexo em relação à economia, só porque gosto muito, acho que é muito importante, mas os economistas têm uma ferramenta interessantíssima, um instrumento interessantíssimo, que é o deflator, que retira o efeito de inflação. Eu não posso estar a comparar 5 euros de 1995
por hipótese, com 5 euros hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que valia é o que eu comprava em 95 com 5 euros, não eu compro hoje com 5 euros. Portanto, quando eu quero comparar preço entre 2 momentos do tempo, o que é que eu faço? Deflaciono e então vejo se houve aumento ou não dos rendimentos, ou seja, do que for. Muito bem. E este deflator, que é muito usado na economia, a pergunta é: mas porquê é que também não usamos o deflator nas idades? Porque a idade precisa de um deflator. Porque hoje, uma pessoa com 72, vamos medi-la em relação a uma série de características, neste caso, à esperança de vida perspectiva, ou o que se quiser, e vamos fazer evoluir este conceito de idoso em função da sociedade onde nós estamos e não fixá-lo como se nada tivesse acontecido e como se tudo à nossa volta, todas as mudanças tivessem sido à margem do processo de envelhecimento. Claro. Portanto, nós precisamos de flexibilizar um pouco esta nossa leitura. E este é um grande exemplo, na minha ótica, de como não nos estamos a conseguir adaptar ao curso dos factos. E isto está a causar muito mal-estar aos mais variados níveis, que depois podemos já falar. Mas lembro-me a este propósito, e que é muito necessário nós revermos estes princípios todos que nos comandam a vida e que herdámos do passado. Aliás, no meu ensaio O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, que escrevi em 2012, começo com uma frase que diz o seguinte: o grande problema das sociedades modernas não é o futuro, é o passado. E é por aí que eu começo. O facto de nós não nos libertarmos do passado, queremos o passado passou, e em muitos casos ainda bem que passou, não é? Noutros não, mas em muitos casos, do ponto de vista social, ainda bem que passou, e é preciso encararmos o futuro de forma diferente, porque os desafios são outros. Claro. E temos O problema é que o nosso adaptar. modelo foi feito para o passado. O nosso modelo foi feito para uma época industrial, de mão de obra intensiva, em que o conhecimento não tinha o valor que tem hoje, etc, etc. Portanto, nós, como continuamos a pensar que as pessoas, a partir de uma certa idade, continuamos a olhar para a idade como algo que retira valor às pessoas. E é muito interessante, eu aliás eu tenho aqui a Constituição da República, que é muito interessante que no artigo 13º da Constituição da República, portuguesa, claro, que é o princípio da igualdade, está aqui, é dito o seguinte: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Não há idade. A idade pode ser fator de discriminação, não está aqui na Constituição, não é anticonstitucional, portanto podemos discriminar e discriminamos. Ou seja, discriminamos quer em relação aos mais jovens, discriminamos em relação aos mais velhos. A idade não é neutra, o que é um disparate, porque nós devíamos estar a olhar para as pessoas em função do mérito que elas têm e do valor que elas têm, e não em função da idade que têm, nem em função do sexo que têm, nem em função da nacionalidade que têm. São atributos que lhes são exteriores e que nada dizem sobre o valor do indivíduo. Portanto, a ideia é entendemos esta sociedade como uma sociedade onde o indivíduo, mais do que a idade que ele tem, que é pouco importante, porque nós sabemos que não é por ser mais velho ou por ser mais novo que se é mais sabedor ou menos sabedor, mais conhecedor ou menos conhecedor. Portanto, a idade não deve ser um atributo de discriminação, e a idade está a ser um fator de discriminação, principalmente em relação aos mais velhos, principalmente, estou a falar, e isto é tão estranho, numa sociedade envelhecida, em que as pessoas têm competências, conservam algumas das suas competências, até tarde vão ganhando outras competências, etc. E, a partir dos 50 anos, a pessoa começa a ser considerada desinteressante em termos de mercado de trabalho. E há um estudo, um inquérito que foi feito pelo Eurobarómetro, que mostra bem isso, que duas pessoas em idênticas circunstâncias, exatamente com as mesmas capacidades, etc., quais são os fatores, os principais fatores de discriminação, ou seja, qual é o primeiro fator que leva a optar por um ou não por outro? É a idade, o primeiro. Ou seja, ter mais de 55 anos. A idade de 55 é uma idade terrível. E repare, nós aos 40 estamos a meio da nossa vida. Portanto, só aos 55 nos acontece isto. A pergunta é, nós temos que começar a pensar em planear a nossa vida. Nós sabemos que vamos viver mais tempo. Nós sabemos que temos um bónus de vida fantástico. Nós sabemos, portanto, nós não é quando chegarmos aos 65 vamos começar a pensar, mas agora o que é que eu vou fazer? Não. É começarmos a pensar o que é que nós poderemos fazer
ir fazendo ao longo da vida. Isto precisamos ter tempo para pensar, e isso é um outro ponto, que é o excesso de horas de trabalho que nos liberta. Sim, mas em zero, sim, para uma disponibilidade de imaginarmos outras carreiras ou outras atividades. Portanto, nós trabalhamos intensivamente na idade central e depois temos o chamado período de reforma ou de descanso. Isto é uma coisa completamente bizarra. Não faz sentido nenhum. A formação está concentrada nos primeiros 20 anos de vida, essencialmente. Partindo-se do princípio que essa formação é suficiente para a vida, quando não é, porque cada vez mais nós precisamos estar permanentemente a atualizar os conhecimentos. O trabalho, sim, mas o tempo de lazer e o tempo de descanso é importante que também esteja previsto nas idades centrais. Porque, de outro modo, se o tempo de lazer não está previsto nas idades centrais e se passamos tudo para a última idade, há aqui um corte, como se a vida fosse feita em 3 segmentos. Isto é uma coisa que causa mal-estar aos estudantes, causa mal-estar aos trabalhadores, às pessoas que estão no ativo, e causa mal-estar aos reformados, porque os reformados também, grande parte deles, não são felizes por ninguém querer mais o seu contributo. Pois, claro que não. Aliás, eu lembro, quando li isso, achei isso muito interessante, porque é uma coisa sobre a qual eu também já tinha pensado muito, porque é uma coisa má em vários sentidos. Primeiro é uma espécie de... É um puzzle, não é? Um bocado um mistério. Como é que a coisa está desenhada assim? Ou seja, nós trabalhando, no fundo, a full time, a maior parte das pessoas até aos 65, digamos, ou até antes disso. Sim. E depois, subitamente, há um corte, como a Maria João dizia, e a pessoa deixa de trabalhar. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. E depois, na prática, o que acontece, que é bizarro por um lado, e é uma destruição de valor enorme, de valor económico e de valor social, e de bem-estar para as pessoas, que é nós, no fundo, isto é, a pessoa média, passa a sua vida de trabalho exausta, no fundo a trabalhar mais do que aquilo que queria a maior parte das vezes, e depois, de repente, passa de um estado de exaustão para um estado de tédio. Quer dizer, de repente deixa de ter propósito, ou seja, não há uma espécie de gradação. E essa a questão dos 55 anos, ou outra idade em torno dessa, em que a pessoa no fundo deixa de ser atrativa no mercado de trabalho, também tem que ver com o empregador saber que passados 10 anos aquela pessoa vai reformar-se. O que significa que se calhar passado 5 já pode, ou já está a olhar. Ou seja, a própria maneira como isso está construído, com uma espécie de fim transversal igual para toda a gente deixa de trabalhar aos 65, tem esse efeito perverso. O adormecer ativo e acordar reformado, que é uma coisa fantástica. A vida é um contínuo, a nossa idade é um contínuo. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Portanto, saber que hoje ainda estão a contar comigo e no dia seguinte já não contam. Eu sou igual, porque não foi por dormir que fiquei diferente. E ao mesmo, eu percebo que as pessoas, porque evoluem ao longo da vida, hoje fazem muito bem algo e amanhã já não estão a fazer tão bem esse algo, mas podem fazer muito bem um outro algo. E para isso, esse bónus de vida serve exatamente para isso, que é podermos ir acrescentando e mudando um bocadinho as nossas atividades. Para isso precisamos de tempo, a tal formação, precisamos de ir fazendo formação, precisamos que a formação ao longo da vida seja muito importante para nós irmos adaptando ou irmos acumulando saber em relação àquilo que eventualmente pode ser a nossa segunda, terceira ou quarta atividade. Precisamos, portanto, é um tempo de formação, vários tempos de formação. Não há só uma carreira, portanto, aquela história de comecei isto e tenho que acabar a fazer isto. É claro que quando acaba a fazer isto, a pessoa já está cansada de fazer aquilo, muito naturalmente, assim, porque isto já não tem nada a ver comigo. No início até era um entusiasmo bestial vir trabalhar e vir para... Agora é um cansaço, um esforço. Portanto, e está em esforço, porque provavelmente como está a trabalhar a full time... Exatamente, depois eu libertei-me, mas a libertação é a libertação daquela atividade, mas a pessoa, ao mesmo tempo, precisa de ter um reconhecimento social importante, e no momento em que, como a vida está toda focada no trabalho, que é o centro, o que acontece é que no momento em que deixamos de ter o trabalho, deixamos de ter também aquele reconhecimento social. Repare, o centro é de tal forma o trabalho das nossas vidas que quando nós estudamos, a primeira pergunta que fazemos a um estudante é: o que é que tu queres ir fazer? É a pergunta. Quando encontramos um ativo na rua, um adulto, perguntamos: o que é que tu fazes? Sim. E quando encontramos uma pessoa mais velha, então, mas o que é que tu foste? Sim, sim. E então, está tudo na idade central. E a idade central é uma idade que pode ser aproveitada, ou seja, trabalhar de uma forma menos intensa na idade central, portanto, das idades centrais, mas prolongar o tempo, portanto, podermos estar mais tempo, mas de uma forma menos intensa, muito menos horas. Nós somos dos países da União Europeia que trabalhamos em média mais horas por semana. Aliás, nós trabalhamos
em média, cerca de mais 11 horas por semana que os alemães. Não sei se sabia isso. 11? 11. Ora, fantástico. Porque eles têm muito part-time, estamos a contar com o part-time, etc. Mas não é por isso são menos produtivos. Esta questão de nós acharmos que é por trabalharmos muitas horas, que somos muito produtivos, por estarmos até muito tarde que conseguimos fazer mais, é um equívoco. Sim, porque claro. não é por aí. Portanto, termos menos tempo, e dizem-me assim, mas se tiver menos tempo recebe menos. Não necessariamente, porque uma economia mais rica consegue pagar melhor às pessoas, uma mais dinâmica, consegue pagar melhor às pessoas, claro, mesmo trabalhando menos tempo. Portanto, não é uma redução do salário, é apenas ter menos tempo de trabalho para, simultaneamente, ter tempo para descansar, e ter tempo para estar com os amigos, e ter tempo para fazer formação, e para se preparar para novas atividades, para novas áreas, para não ficar com o deserto, com o vazio, a determinada altura, no momento em que lhe fecham as portas, uma porta que sempre entrou durante 30 ou 40 anos. Essa questão do part-time é interessante até por causa da natalidade. Eu depois já lá volto por causa disso. Aqui na questão da entrada na reforma como uma coisa que se precipita, não é? No fundo de um estado de trabalho total para um estado de reforma total, é que isso realmente é perverso a vários níveis, não é? Porque é perverso também porque nós estamos a desaproveitar... Claro. Como economia, se nós quisermos, ou como sociedade, estamos a desaproveitar o potencial de uma série de pessoas, não é? Que têm uma série de saber e de experiência adquiridos e que são complementares aos mais novos e que vão borda fora, não é? E vão borda fora e lá está, eles não vão borda fora aos 65, vão antes. Porque na prática as pessoas reformam antes, ou já estão a pensar antes em sair, já estão a olhar, a partir dos 55 já começam a olhar para aquilo e pensar, bom, isto é aguentar mais 10 anos. Exatamente, porque estão fartos de fazer aquilo que fazem. Portanto, a questão é, se fossem acumulando atividades, porque nós sabemos que o emprego, sabemos que também está um pouco em vias de extinção, como é conhecido, mas para todos os efeitos, o emprego não é feito só de uma atividade, portanto pode-se ir fazendo várias atividades, e este exercício de nós nos imaginarmos, porque no passado as trajetórias eram muito lineares, mas vivia-se muito pouco tempo, e a mão de obra intensiva, e percebia-se este modelo, porque vivia-se pouco tempo. A mão de obra intensiva e a força física eram essenciais, portanto, era preciso aproveitar ao máximo. Ora, nesta era do conhecimento, em que é pelo conhecimento que as sociedades podem fazer a diferença, o facto de desaproveitar um capital humano incrível, com consequências para as próprias pessoas e para a própria coesão social, porque repare, as pessoas, ao perceberem que os outros deixaram de se interessar por elas, porque já não esperam nada delas, só esperam que estejam sossegadas, ou então que façam muito exercício e que sejam ativas. O envelhecimento ativo, que vão para aqui, é isto que se espera delas. Isto é uma coisa terrível, porque é assim, mas espera lá, mas eu quero fazer mais diferente, mas para isso também precisava de me ter preparado, porque não é aos 65 que me vou preparar. Portanto, é uma vida que é um discurso que deve ser feito não para as pessoas que lá estão, porque essas pessoas apanharam estes bónus de vida assim um bocadinho de surpresa, como eu costumo dizer, mas para as pessoas que têm atualmente 30 anos, 35, há algum discurso. Nós estamos sempre a falar do envelhecimento, e quando falamos do envelhecimento falamos sempre sobre as pessoas idosas. As tais. Nunca falamos do envelhecimento a propósito das pessoas mais novas, que têm que começar, porque o envelhecimento é um processo gradual que não começa aos 65. E por isso é preciso desligar um bocadinho estas barreiras etárias. Por outro lado, o fator idade é um fator extremamente importante, portanto, e pensar que, porque eu também tenho sérias dúvidas, não tenho evidências, mas tenho sérias dúvidas que a reforma também faça bem à saúde. Aliás, e também houve um estudo da Comissão Europeia que revelava que a maioria das pessoas achava muito interessante aquela combinação de reforma a tempo parcial, portanto ter uma reforma a tempo parcial, com um trabalho que se calhar não era o trabalho que sempre tinham feito, mas um outro trabalho que lhes era permitido. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos a explorar numa sociedade que sabemos que vai continuar a envelhecer, e não continuar focados numa questão técnica, que é só sobre isso que falamos, e eu estou cansada, para ser muito sincera, estou cansada da questão técnica da fórmula de sustentabilidade, porque mais do que a questão técnica da fórmula, eu acho que há aqui uma questão social, e por isso, enquanto nos entretermos a discutir a questão técnica, que é puxa de um lado, tira do outro, aumenta daqui, retira dali, estamos a desvirtuar e a deixar passar um tempo sobre uma mudança social que temos mesmo que a fazer. E, aliás, agora estava a falar consigo e estava-me a lembrar
de uma frase que não tem nada a ver com esta área, mas que eu acho que vem muito a propósito, do Darwin, que ele dizia que os animais que melhor sobrevivem não são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas os que melhor resistem à mudança. Sim. Portanto, sendo assim, o que nós temos não é de ser não são os mais fortes, mas nós temos que reagir bem à mudança. E enquanto continuarmos a mexer na forma que também, mais uma vez, herdámos do passado, nós não estamos a enfrentar a mudança tal como ela está em causa, e temos uma sociedade muito diferente, em mudança, que começa não só por isso, mas que continua na questão dos robôs e na chamada quarta era industrial, não é? Como já é apelidada. A questão do trabalho, que tem já valências completamente diferentes. A questão da família. A família já não é de todo o que era, é multiforme. A família, as trajetórias de vida já não são as tais lineares. A questão das fronteiras e a questão da imigração também já não tem, já tem um conteúdo completamente diferente. Eu hoje estou cá, amanhã estou lá e hoje volto a estar cá, e já não é aquela mala de cartão que a pessoa saía e ia para a vida e imigrava para a vida e era emigrante para a vida. Não, é emigrante, portanto vai saindo e entrando, as fronteiras começam a esbater-se um pouco desse ponto de vista. Portanto, nós temos aqui uma sociedade completamente diferente, com muito mais ligada ao digital, muito mais com um potencial incrível, e temos algo que é o grupo que mais está a aumentar. Pura e simplesmente nós estamos a dizer: meus senhores, vocês não nos interessam. E é isto um bocadinho que nós estamos a dizer. E a Constituição da República, que tantas vezes se fala nas revisões, mas eu tenho pena que até hoje ninguém se tenha lembrado de incluir no artigo 13º que, como princípio de igualdade, que a idade não pode ser um fator discriminatório. Sim. É uma discriminação negativa em alguns casos, mas que também pode ser considerada positiva no sentido em que, para todos os efeitos, nós ao não adaptarmos o nosso esquema social ao aumento da longevidade, também fazemos com que, por exemplo, a reforma, seja ela abrupta ou não, surja demasiado cedo, tendo em conta o facto daquela pessoa, por exemplo, uma pessoa de 65 anos ser equivalente a uma pessoa de 58 ou 59 em 1970. Ou seja, no fundo, aquela pessoa, até mesmo do ponto de vista económico, não se devia estar a reformar naquela altura, não é? Ou seja, até não é só defender o interesse dessa pessoa mantê-la ativa, é defender o próprio interesse da economia, o próprio interesse da sociedade em manter-se equilibrada e no fundo conseguir resolver este puzzle que nós temos. Para todos os efeitos, temos uma população ativa mais pequena e temos uma população dependente maior, não é? E isso é preciso corrigir de alguma forma. Ainda assim, por acaso, há uma coisa que eu me lembrei a propósito disto, tentando fazer aqui até um bocadinho até o contraditório disto, porque eu concordo com grande parte disto, e aliás, quando estava a ler sobre isto, ocorreu-me logo um indicador que teria muita piada. A Maria João tem uma coisa do género naquele ensaio que me enviou, embora não seja, creio bem isto, que é, no fundo, ter um indicador não um indicador de idade média da população, que nós veríamos, por exemplo, desde os anos 60, numa curva ascendente, mas ter um indicador da esperança média de vida restante da população. Perspectiva. Não, eu tenho esse indicador nesse artigo. Mas só que está na tabela, não é? Está por faixas, é a tal idade de perspectiva, que é quantos anos a pessoa tem pela frente para viver. E depois também não se pense, que é um outro mito, não é? Que o envelhecimento é uma doença. Porque o envelhecimento não é uma doença. Claro, sim. Pronto, mas é que muitas vezes se pensa, mas é que as sociedades mais envelhecidas são sociedades com menos saúde, são sociedades menos produtivas, dizemos isto tudo. Tudo mas era aí que eu ia. É uma coisa completamente sem nexo. É claro que nós estamos a fazer com que, se pusermos as pessoas todas à margem, se nos desinteressarmos delas e dissermos, olha, nós nem queremos saber de vocês, e não se percebe porquê, mas é horrível a pessoa ter assim esta separação sem perceber bem, só porque tem uma idade. Mas percebemos que as sociedades mais envelhecidas podem ser mais ou menos produtivas, dependendo do modo, porque a produção é feita por pessoas também. Portanto, se nós temos pessoas a contribuírem para a produção aumenta.
A doença acontece em todas as idades. É claro que pode dizer, está bem, mas depois a manifestação de certo tipo de doenças degenerativas, crónicas, claro, etc., começam a ganhar prevalência nas idades mais avançadas. Claro que ganha prevalência, mas isso não é impeditivo que as pessoas continuem a ser interessantes. Aliás, repare, é muito interessante, eu há bocado estava a falar da centralidade do trabalho, mas é muito interessante. Eu sou uma pessoa relativamente curiosa e às vezes ando aí na rua a ouvir assim conversas, não devia, mas às vezes ponho-me a ouvir, estou sozinha e estou ali, e é engraçado porque eu quando vejo pessoas mais velhas, e às vezes me ponho a ouvir as conversas normalmente são feitas como se existisse, em muitos casos é claro, um espelho retrovisor, ou seja, a conversa é em espelho retrovisor, falam do passado. Portanto, dos tais o que eu fui, o que eu fiz, quando eu era, ou então falam dos filhos e dos netos, etc. Mas nunca ou raramente encontro alguém a falar de um projeto futuro. Como é que uma pessoa vive sem um projeto de futuro? Portanto, fala-se ou das doenças que tem, das dores, etc. Ou então, pois, quando eu era não sei o quê, quando eu fiz isto, quando eu fiz aquilo, tal. Pois, os meus filhos estão muito bem, mas a pessoa deixou de existir. A própria conversa das pessoas é inexistente do ponto de vista... Anula-se a partir de uma determinada idade. A própria pessoa se anula, que é uma coisa incrível. Porquê? Porque uma pessoa que sem um projeto, sem um plano de vida, e sem pensar, não, mas eu ainda tenho tanta coisa, porque são muitos anos ainda pela frente. As pessoas neste momento têm tantos anos pela frente, aos 65, quanto têm desde que nascem até acabarem a sua formação básica. Ou seja, têm cerca de 20 anos. É muito tempo. É desde o nascimento. Já viu? Sim. É tanto tempo para se fazer coisas tão fantásticas, dependendo da capacidade de cada um. Mas é uma questão cultural, acho eu também. Quer dizer, nós vemos as pessoas mais velhas, vemos os idosos como dependentes. Quando eu digo dependentes, não é necessariamente uma dependência direta de não conseguirem fazer coisas por si. É uma espécie de supervisão, digamos assim. Ou seja, os filhos, as pessoas mais velhas contam que os filhos se preocupem com elas por tudo e por nada, e os filhos têm o cuidado de se preocupar com os pais, não é? Um pai de 70 e tal ou 80 anos, por tudo e por nada. Não pode ir sozinho aqui, não pode ir sozinho acolá. E isso é feito por um bom motivo, não é? Um motivo de preocupação, e tem a ver, acho eu, também com o nosso tecido familiar ser muito unido, mas é muito diferente do que nós vemos, por exemplo, em países nórdicos ou no Reino Unido. Eu tenho uma prima que trabalha no Reino Unido na área da saúde, e ela conta-me, por exemplo, ela trabalha em Londres, e ela diz que ela tinha trabalhado cá e depois foi para lá, e uma das coisas que a surpreenderam mais foi o facto de ela ver as pessoas de idade a ir lá ao hospital sozinhas. Eu disse que cá quase nunca acontecia. Iam sempre acompanhados. O que é bom, obviamente, significa que têm famílias que as acompanham, mas também lhes tira independência, não é? Ou seja, no fundo, elas estão sempre dependentes de alguém que as acompanhe. Quando há uma questão, quando não precisam mesmo, obviamente. Não é? Mas repare, até em termos dos idosos do futuro, que vai ser o José Maria, que vai ser um idoso do futuro. Sim, espero que sim. Se tudo correr bem, exatamente, e esperemos que sim. Repare, a sua geração vai ser completamente diferente. Nós, quando pensamos, as pessoas mais velhas do futuro vão ser um decalque ampliado das pessoas que conhecemos hoje, é falso também, claro. Porque vão ser pessoas que têm características completamente diferentes, muito mais qualificadas, muito mais próximas das novas tecnologias, muito mais habituadas a consumos mais diversificados, etc., mas também com redes familiares muito mais reduzidas. Portanto, essa situação, porque as pessoas têm menos filhos, já lá vamos à natalidade, essa situação de ter filhos... mudam de cidade e mudam de cidade. Ter filhos para acompanharem os pais, com certeza, se não se preparar para uma mudança, vai ficar eternamente infeliz. Portanto, é bom que, em benefício de todos e em benefício seu também, que se prepare para tudo o que lhe vai acontecendo ao longo da vida, e que podem ser coisas fantásticas ou coisas más, que não têm necessariamente a ver com uma idade ou outra, porque o Zé Maria vai ser diferente de outra pessoa da sua idade, porque cada um envelhece à sua maneira, e há vários envelhecimentos possíveis. Portanto, não há um envelhecimento. O único é a tal idade cronológica, que é igual para todos, porque o resto, a idade biológica, a idade psicológica é diferente, todos envelhecemos de forma completamente diferente. Portanto, e não podemos estandartizar ou padronizar tudo pela mesma bitola e pensar que todos, a partir de uma certa idade, estão naquelas circunstâncias. Mas mesmo assim, as pessoas acabam por ter, neste caso, ainda algum apoio dos filhos, porque muitas das pessoas mais velhas ainda tiveram alguns filhos, no futuro
também já não vai ser assim. Portanto, vamos ter aqui desafios, mas também, se calhar, as deslocações, se calhar, são menos necessárias, porque a proximidade das novas tecnologias, se calhar, faz a medicina digital, etc., que são áreas que estão a dar se calhar, faz com que as pessoas consigam, à distância, resolver alguns dos seus problemas, e o que tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como tudo na vida, mas terá mais desvantagens se formos, se não nos prepararmos para isto tudo, mas, portanto, isto está tudo em mudança. E as mudanças estão cá, nós já diagnosticámos, quer dizer, as mudanças, eu penso que não estou a dizer nada de novo, já está tudo diagnosticado. O problema é que quando passamos à prática, parece que volta tudo à mesma e voltamos a falar do passado. E repare, é interessantíssimo e terrível ao mesmo tempo, porque repare, a dependência, há bocado falava das pessoas vulneráveis, mas a vulnerabilidade financeira das pessoas mais velhas é de tal ordem grande, a dependência é de tal ordem grande, que neste momento, sem transferências sociais, ou seja, no essencial, sem reformas, a população com 65 ou mais anos, 90% era pobre. Sim. Isto revela a importância que as reformas têm e a dependência que as pessoas têm em relação a esta forma. Portanto, nós não podemos começar de uma forma ligeira a dizer vamos tirar. Não. O que nos vamos é, para as gerações mais novas, temos que fazer a mudança. E temos que adaptar essa mudança àquilo que a sociedade vai esperar de nós. Mas depende um bocadinho de todos. E depende também na escola, porque nós começamos na escola, tudo começa nas idades mais jovens, não é? E muitas vezes, quando eu peço assim a crianças para me fazerem um desenho de alguém mais velho, normalmente as pessoas têm tendência para pôr logo uma bengala associada. Espera lá, mas porquê? Porque quer dizer logo a bengala? Quer dizer, mas as representações que se vão acumulando também na escola, nos livros, etc., são representações que são, de algum modo, pesadas em relação ao modo como o indivíduo pode ser, porque, o maior elogio que se pode dar a uma pessoa é não pareces nada à idade que tens, quer dizer, é um elogio fantástico que se dá a alguém, não pareces nada à idade que tens, ou estás cada vez mais novo. Quer dizer, espera lá, há qualquer coisa de errado que está aqui neste discurso. Portanto, há uma negação de algo que está a acontecer pelos melhores motivos, e por isso essa negação é que tem que começar a ser trabalhada. Sim, bom, quer dizer, o facto de a longevidade aumentar não quer dizer que nós gostemos de envelhecer, não é? Ou seja, mas o envelhecer, o que é que o envelhecer tem de mal? O envelhecer, olha... Aproxima-nos da morte, não é? Aproxima-nos da morte, mas é que não nos aproxima da morte, porque a morte no passado estava muito mais próxima, portanto, e as pessoas não envelheciam tanto tempo, portanto, se a morte está a avançar... Não, mas atenção, mas a nossa morte respectiva, pois, infelizmente não avança mais rápido do que nós nos aproximamos dela. E por comparação a outros que são mais novos, estamos mais próximos do fim. Não, e quer dizer, a minha idade tendencial de morte, hoje em dia, provavelmente avançou um bocadinho face ao que seria quando eu nasci. Sim. Mas não avançou 31 anos, infelizmente. Não, portanto, não avançou. Portanto, eu ainda, para todos os efeitos, estou mais próximo. Exatamente, está mais próximo, mas também, se calhar, também é uma pessoa, se calhar, muito mais interessante. Ou seja, é preciso olhar para os dois lados do copo. Sim, claro. E não é, a morte não é aquilo que nos comanda a vida. Aliás, nós passamos a vida a fugir da morte, portanto, o que nos comanda a vida, e no momento em que dizem, bem, o único projeto futuro que tens na vida é a morte, porque é isso um pouco que se diz às pessoas quando se lhes tira tudo, aí é que é o cair de um precipício, não é? Porque, no fundo, o envelhecer tem aspectos muito interessantes. Aliás, nós começamos a envelhecer, eu não sei muito bem, há quem diga que é a partir dos 30 anos, há quem diga que é a partir do momento que se nasce, não faço a mínima ideia. Bom, sim. Depende da perspectiva. Em termos cognitivos é a partir dos 20, final dos 20, sim. Final dos 20, portanto... Agora, para todos os efeitos, o envelhecimento acompanha-nos ao longo da vida. Nós estamos a envelhecer, Agora, isto não é a negação deste processo, e a negação, e não é só a negação, é que, e isto depois muitas vezes gera o efeito contrário, que é o orgulho, ou seja, isto muitas vezes gera um efeito de dicotomia entre os jovens e os mais velhos. Ou seja, parece que estão em dois grupos, fazem parte de dois grupos diferentes, quando se calhar não fazem, porque os mais velhos e os mais novos, como eu digo, nós estamos aqui a falar de velhos, novos, etc., mas o que eu acho é que nós deveríamos deixar de discutir
falar em velhos e novos, porque velhos e novos remete-nos sempre à tal questão da idade. Devíamos estar a falar em pessoas mais interessantes, pessoas menos interessantes. Sim. Se calhar José Maria está muito mais interessante do que era há 10 anos, eventualmente. Sim, espero que sim, não o conhecia, mas se calhar está. Eu se calhar estou também mais interessante. Mas e deixar de falar da idade. Não, mas e isso falar é verdade. indivíduo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Maria João, porque eu acho isso é verdade, mas apesar de tudo e apesar voltando àquele no fundo nós comparando o índice, a evolução da idade média com a evolução de uma espécie de índice da esperança média de vida restante média, não é? Como é que se chamava? A idade perspectiva. O que nós vemos foi que o primeiro subiu imenso e o segundo subiu mas menos, né? No fundo é o que nós vemos, e portanto o envelhecimento real não é tão grande. Agora, apesar de tudo, o segundo subiu, e apesar de tudo, o facto de um país, por exemplo, ter uma população mais velha, mais envelhecida, é verdade que não tem tantos problemas como a pessoa pode pensar à primeira vista, mas apesar de tudo tem alguns, ou seja, tem, lá está, maiores gastos de saúde, tendencialmente. Não necessariamente, porque muitos estudos, inclusivamente mas tem mais gente, não é? Economistas, revelam que, e depois posso dar-lhe as indicações, mas revelam que o envelhecimento, contrariamente à questão da segurança social, o envelhecimento não é a razão do aumento das despesas com o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a parte das despesas em saúde acentua-se nos 2 últimos anos de vida. Sejam eles aos 50, sejam aos 60, sejam aos 70. A questão tecnológica e não sei o quê, os avanços tecnológicos na área da saúde é que têm, e que depois são os mais velhos que acabam por beneficiar, não é? Mas não é a causa, não é o haver mais gente, como nós pensamos, porque há mais gente a pesar mais sobre o sistema, não está a pesar mais sobre o sistema. Não há aqui uma relação de causa e efeito. Só para ver se eu estou a entender, ou seja, isso é verdade, aliás, está-me a lembrar da conversa que eu gravei com o Pedro Pita Barros, que ele falava exatamente disso. Então, olha, estamos a falar... Sim, ele falava exatamente disso. Já gravou a conversa com ele, remete para o podcast com o Pedro Pita Barros. Não vale a pena. Não vale a pena, porque é uma das pessoas de referência, não é? Na área, e que fala exatamente sobre isso. Mas, ou seja, nós não temos hoje mais pessoas nos últimos 2 anos de vida do que tínhamos há 40 anos? Eu estou a dizer, não é uma mudança gigante, mas... Não, nós hoje só temos mais pessoas nos últimos anos de vida que tínhamos há 40 anos, porque o número de pessoas hoje é maior do que há 40 anos. Sim, mas só por esse efeito. Sim, porque aos 60, ou seja... Sim, claro, estou a perceber. Porque as pessoas, vá lá, a grande parte delas, imaginando que a esperança de vida que iam até aos 60 anos, portanto aos 58... Sim. Mas o Pedro Pita Barros explica muito bem essa questão, aliás... Eu estou a lembrar dele ter falado sobre isso, sim, de facto faz sentido. Sim. Exatamente. Ou seja, no fundo, a questão é, sendo só... Bem, não é só, mas o grosso nos últimos 2 anos de vida, no fundo acaba por se diluir o efeito de nós temos uma massa de pessoas, seja acima dos 65, seja acima dos 72, ajustando para aquela diferença, maior do que tínhamos antes, porque o que interessa é as pessoas que estão, lá está, tendencialmente a 2 anos da morte, não é? Claro. No fundo é isso que interessa, ok. Agora, nós quando falamos desta questão e da esperança de vida, também é importante acrescentar aqui um ponto, mas fica só assim como que falamos em anos, em quantidade, e de facto a quantidade é imensa, mas em termos de qualidade, Portugal não está nada bem. Ou seja, aumentar os anos sim, mas é preciso vivê-los com qualidade. Claro, pois claro. E nós aí temos uma esperança de vida aos 65 anos muito próxima, por exemplo, dos suecos, mas em termos de esperança de vida com qualidade ou sem incapacidades, a maioria do tempo que passamos... Há um indicador que calcula isso, não é? Calcula. A maioria do tempo que passamos é com incapacidades, principalmente no caso das mulheres, enquanto que na Suécia a esmagadora maioria do tempo, com uma esperança de vida igual, é sem incapacidades. Há um remanescente pequeno, apenas, de dependências fortes. Portanto, quando falamos de saúde... E isso sim é um problema. E este sim é um problema, que é pensar como é que nós agora conseguimos dar conteúdo de qualidade e diminuição de incapacidades ao aumento de quantidade que conseguimos, porque não basta só falar de quantidade, mas sim. Esse era só um pequeno parênteses. Sim, não, e fez bem. Então deixe-me só... Olá, gostam do podcast? Se quiserem contribuir para a continuidade deste projeto e juntarem-se assim à comunidade de mecenas do 45 graus, podem apoiá-lo através do Patreon desde 2€ por mês. Visitem o site em www.patreon.com, escreve-se patreon/45 graus por extenso, e vejam os benefícios associados a cada modalidade de contribuição. Desde já, obrigado pelo apoio, mas para já voltamos à conversa.
não queria acabar sem falar da natalidade, que é o outro lado da equação, e que eu acho um tema fascinante porque tenho imensa curiosidade em relação às causas. Nós estamos em que lugar, na Europa ou no mundo, estamos em que lugar atualmente em termos de índice de fecundidade? Ou seja, índice de... Sintético de fecundidade, número médio de filhos por mulher. Bem, nós não estamos, segundo os dados das Nações Unidas, segundo o relatório que eu aqui tenho, nós não estamos, estamos próximos do fundo. Dos 10 mais baixos. Estamos no fundo da tabela, mas não somos os... O fundo é o Chipre, não é? Não, os que têm, para 2018, porque o 2019 o ano ainda não acabou, para 2018, o que tem mais baixo é a Coreia do Sul, com 1,1%, Singapura com 1,2%, portanto estamos a falar da Ásia Oriental. Exato. E depois vem uma série de países da Europa, como a Roménia, a Ucrânia, a Itália, a Grécia. Nós estamos, mas nós andamos, ou seja, estamos a falar de 10. Certo. Agora, estamos com um nível de fecundidade muito baixo, é uma realidade. Também, aqui há vários pontos que se levantam, mas já agora eu gostava, porque eu gosto sempre, a este propósito, de lembrar que nós estamos sempre a falar que temos nascimentos, precisamos de pôr criancinhas a nascer, etc. Eu acho muito importante que se fale da natalidade, mas deixe-me primeiro dizer que as crianças não faltam no mundo. Nascem por dia cerca de 400 mil crianças. 400 mil. Só que 90% dessas crianças nascem nos países menos desenvolvidos. Portanto, quando dizemos que precisamos de ter crianças, e sabemos que o mundo ainda está a aumentar, embora de uma forma menos desacelerada do que aumentou no passado, precisamos ter crianças, se calhar o que nos está a preocupar não é a questão de ter crianças. É, se calhar, outras questões, como seja das nossas, né? A perca de protagonismo europeu à escala mundial. A Europa, por exemplo, representava em 1960 cerca de 20% da população mundial e atualmente representa 10% da população mundial. O mundo irá aumentar, mas não em virtude da Europa. Há 2 continentes, em especial um deles, que vai crescer de uma forma muito acentuada nas próximas décadas, que é o continente africano. Mas também a Ásia irá aumentar, segundo as previsões. E a União Europeia caso também... da Índia, sobretudo, não é? Pois, a Índia, e há mudanças interessantes que se vão verificar. Por exemplo, atualmente, o terceiro país mais populoso do mundo é os Estados Unidos da América. E em 2050, segundo as previsões das Nações Unidas, os Estados Unidos da América passarão para 4º lugar e virá a Nigéria. Pois a Nigéria também, eu vi a curva da Nigéria, era incrível. E atualmente, se a China é mais populosa ainda que a Índia, também, em breve, a Índia já estão passará, quase já estão ela por ela em breve. Mas isto só para dizer que é preciso encontrar esta questão. E eu acho que esta questão é muito bem colocada, faz sentido, mas é preciso perceber de que é que nós estamos a tentar colmatar. E este é um ponto. Porque o ponto onde eu acho que é importante discutir sobre a natalidade e fecundidade tem a ver com o facto de nós sabermos que há um diferencial entre aquilo que as pessoas, homens e mulheres, desejam ter e o número de filhos que de facto têm. Sim. E esse diferencial é que eu acho que em termos de políticas públicas é importante que se pense nesse diferencial. Mas nós sabemos, não porque precisamos de crianças. Claro, porque as crianças porque as pessoas existem. Querem, porque as pessoas querem e há aqui um bloqueio. E esse ponto, mas atenção, porque quando falamos desse desejo, e o inquérito à fecundidade, agora vai ser realizado no final deste ano, o novo inquérito à fecundidade, do Instituto Nacional de Estatística, em 2019. Não. O último foi em 2013. Okay. E agora vai ser realizado no final deste ano, o próximo, que é em 2018. Qual foi o diferencial que deu? Ou por outra, qual é a decalagem, qual é a diferença entre o número de filhos reais e o número de filhos desejados? O número de filhos desejados era superior, andava de 2,3. Mas o número de filhos que as pessoas esperavam ter, independentemente de terem tido, portanto havia o desejado, aqueles que as pessoas desejavam ter, ou desejariam, e havia isto depois há para homens e para mulheres, mas os homens e as mulheres estão muito parecidos aqui nos dados, isto é o inquérito de 2013, mas o número de filhos que as pessoas esperariam ter até ao final da sua vida era 1,8. Portanto, estamos a falar, esperariam ter 1,8, mas desejariam, em condições ideais, etc., os tais 2,3. Isto quer dizer... que têm, desculpa interromper, e os que têm andará a volta para 1,3, 1,4, sim. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há aqui um diferencial, um filho a menos? mas
Mas nós não se pense que ao resolvermos esta questão, ou seja, ao aproximarmos a fecundidade real, que, por um lado, vamos deixar de envelhecer, já vimos que não, e por outro lado, que não podemos imaginar que vamos ter imensos filhos, porque a fecundidades numerosas faz parte do passado, de uma sociedade bem diferente. A criança hoje não tem o valor que tinha no passado, portanto, os casais já não querem ter muitos filhos. Há uma descontinuidade, não é? Claro, o nosso modelo não tem nada a ver. Ganhou-se em qualidade, perdeu-se em quantidade, portanto, não tem nada a ver, e por isso, não há nenhum país da União Europeia, atualmente, mesmo aqueles que estão mais próximos do valor, que tenha garantida a substituição de gerações. Para substituir as gerações é preciso nós termos 2,1 filhos por mulher. Sim. E 2,1 sabe porquê? Sim, sei porque li o seu ensaio. Pronto. E por isso... Não, mas explico que o público não quer estar a ouvir, não sabe. Então pronto. Porque é que cada mulher, para deixar uma futura mãe, precisa ter um pouco mais que 2 filhos. Estamos a falar de médias, claro. E precisa ter 2,1, porque a probabilidade de se ter um filho do sexo masculino é superior à probabilidade de se ter uma rapariga. E por isso, para que uma mãe deixe uma futura mãe, precisa de ter um bocadinho mais que 2 filhos para que um deles seja mulher. Nenhum país da União Europeia, mesmo por mais avançadas que sejam as várias políticas ou de família ou em relação aos indivíduos, etc., como é o caso da Suécia e França, ou em relação ao apoio às crianças, nenhum tem já níveis de fecundidade iguais a 2,1. Estão todos abaixo. Portanto, a substituição de gerações, para já, não parece que esteja aqui que seja possível, que seja execuível. Muito bem. Mas podemos ter mais do que de facto temos em Portugal. E podemos ter mais, e há aqui uma barreira muito importante. Este inquérito à fecundidade revelou que é a barreira, mas não só, que é a barreira do primeiro para o segundo filho. Ou seja, são poucas as pessoas, porque em Portugal são poucas as pessoas que não querem ter de todo filhos. Eram 8%. Comparativamente a outros países da União Europeia, nós estamos muito abaixo. Portanto, há poucas pessoas que não querem mesmo ter filhos, não é um assunto com elas. Sim. Mas as que querem ter filhos, o que acabam por ter um. E o salto para o segundo é que é a verdadeira questão. Nós estamos, hoje, a maioria dos nascimentos são os nascimentos que nós chamamos de primeira ordem, portanto, primeiros filhos. E esta passagem do primeiro para o segundo filho que convém ser analisada mais... Até por outra razão. Até porque se nós virmos isso noutra lente, parece que as pessoas foram ao engano. Ou seja, se eu vou a um restaurante e não volto lá... Pois... É porque não gostei, não é? Pois. Ou seja, é porque há qualquer... E não me parece que seja não gostarem de ter filhos, não é? Antes, pelo contrário, porque eu acho que até gostam... É o excesso, quando se diz, Portugal não gosta de crianças. Eu acho que Portugal, as mães e os pais, ou os adultos, até gostam em excesso das crianças. O que querem é este mundo e o outro para elas. Claro, porque querem que elas tenham tudo. Sim. E não aceitam... aliás, uma das respostas era, a este inquérito, era que preferiam ter um filho a ter mais, assegurando a este todas as condições para ter uma vida boa, ótima. E não, portanto, a questão das boas condições de vida do filho. Isto, ou seja, para que ele tivesse melhores oportunidades de sucesso. O que tem a ver com o rendimento e o tempo disponível das pessoas. E tem a ver com o tempo disponível, porque a pessoa ter filhos, essa é uma questão. E esta questão eu acho que é muito interessante e que nós temos essa situação muito mal resolvida na sociedade portuguesa, que é a chamada, conciliação de tempos, principalmente para o caso das mulheres. Ou seja, as mulheres, quando são mães, acontece que as suas responsabilidades são idênticas às responsabilidades que as suas mães e as suas avós tinham, só que elas hoje têm, fora do espaço doméstico, outro tipo de atividades e de interesses, que não idênticas às das suas mães e dos seus avós. Sim. E a partilha de tarefas entre pai e mãe, entre homem e mulher dentro de casa, é muito desequilibrada. E o que me espantou neste último inquérito, vamos lá ver se o próximo também, é que, embora as gerações mais novas fosse um bocadinho mais equilibrado, mesmo assim era muito desequilibrado. Quem é que faz não sei o quê? Essencialmente ela.
quem é que fica em casa quando os miúdos estão doentes? Aliás, é óbvio, não é? Uma pessoa, um homem, se fica em casa quando os filhos estão doentes, aliás, outro dia ouvi com graça alguém contar isto, ao primeiro dia disse aos colegas lá no trabalho que ia para casa porque os filhos estavam, eles olharam, ao segundo dia perguntaram, mas tu não tens mulher? E ele tinha. Se tenho, mas ela não pode. E ao terceiro dia, à terceira vez, preferiu dizer que ia ao mecânico. Porque ninguém iria cobrar para não ficar por ele ir ao mecânico. Enquanto se fosse para casa, mas onde é que está a tua mulher? Mas ela não existe. Mas o que é isto? Isto é complicado. Sim, o contrário não perguntariam, não é? E isto é complicado para um homem fazer isto, e não são só os homens que fazem críticas sobre os homens, também são as mulheres que fazem críticas sobre as mulheres que não vão para casa quando os filhos estão doentes, etc. Portanto, há aqui uma pressão social fortíssima que leva a que, muitas vezes, aquela equação entre ser boa mãe ou ser boa profissional fique completamente beliscada quando se é mãe. Portanto, a questão, e há um estudo muito interessante, porque isto não é só uma questão de Portugal, e é muito giro ver que se à escala do mundo os nossos óculos têm que ser uns, que é, os países mais desenvolvidos têm níveis de profundidade mais baixos e os países menos desenvolvidos têm níveis de profundidade mais altos, e por isso o desenvolvimento é um bom contraceptivo à escala do mundo. Quando olhamos à microescala, à escala da Europa, esta relação inverte-se. São os países mais desenvolvidos. Que é que nos interessa, porque é um steady state diferente, não é um modelo diferente. Os países diferente. mais desenvolvidos têm níveis de profundidade mais altos, tipo Suécias e Suécia, estou a falar, tipo Suécia ou França, etc. E os países. E então, inverte-se o sistema, e ao se inverter o sistema, isto tem algo que nos pode ajudar a compreender. Esse artigo era muito interessante, esse artigo feito por 2 investigadores que saiu em 2016. Esse artigo, esse paper, revelava que, de facto, a partilha de tarefas e a igualdade, ou seja, o fardo que representa uma criança sobre um casal, essencialmente sobre as mães, é de tal modo que, quando essa situação fica aliviada, isso é muito mais eficaz para promover a natalidade, para promover o segundo filho, do que subsídios que venham a ser dados. E países mais igualitários, países do ponto de vista de géneros, dentro de casa, são países que têm são mais amigos da natalidade do que países onde ainda impera a família tradicional. Portanto, a família tradicional... Neste novo modelo, Neste novo modelo é interessantíssima. A família tradicional começa a ser inimiga da natalidade. Está inadaptada, no fundo. Exatamente. E por isso é muito interessante esta revisão completa dos valores que... Isso é o puzzle da natalidade, mas o que na prática acontece é que nós temos uma descontinuidade, ou seja, quando se passa para uma economia desenvolvida, há uma descontinuidade e estamos num modelo completamente diferente, não tem nada a ver com o anterior. E aí é muito curioso isso. Mas sabe que eu olhar para... Essa foi a minha intuição quando estava a pensar sobre isto, olhando para a lista agora estou aqui a ver, por acaso estou aqui a ver este é um ranking, mas parece-me ser um indicador diferente, porque aqui Portugal aparece em antepenúltimo, aparece Taiwan em último, a Moldávia e depois Portugal com 1.241, mas isto depende das medições. Este é do World Population Data Sheet de 2018. Este é do World Population Review. Pronto, não sei o que é. Bom, mas este será mais fidedigno. Esse será mais fidedigno, mas de qualquer forma convém, mas de qualquer forma não andarão muito longe. Exatamente. Não, estamos cá em baixo. O que é curioso é que, olhando para a tabela, para os países do fim da tabela, há aqui 2 coisas que ressaltam uma análise muito superficial. Portanto, são 2 hipóteses. Uma vai ao encontro do que a Maria João estava a dizer, é que são países que, dentro dos países desenvolvidos, são países com um nível de prosperidade, digamos assim, mais baixo. Portanto, lá está, temos Portugal, Moldávia, Singapura faz um bocadinho isto, tem mais que ver com a segunda hipótese que eu vou dar, Polónia, Grécia, Bósnia, a própria Espanha, Hungria, e depois aqui já não entra, Eslováquia, Itália, pronto, enfim. Deve estar em Itália. Exatamente, também. Itália por acaso, deve estar aqui um bocadinho mais fácil. Bom, portanto, claramente existe essa dualidade. E depois existe essa relação, perdão. E depois parece-me haver aqui também outra coisa, isto é uma hipótese um bocadinho mais superficial, que tem a ver com uma coisa que a Maria João aludia há pouco, que é a rapidez com que houve esta transição. Ou seja, todos estes países, se nós repararmos, e Portugal inclui-se neles, têm uma transição recente. Ou seja, o facto de nós vivermos ainda muito a pensar nesse modelo antigo também tem que ver com o facto de ser o nosso modelo há 40 anos
Ou há 50, principalmente ou há 30, caso, não é? Principalmente no caso de Portugal. Aliás, é Portanto, interessantíssimo. culturalmente, não é? Nós estamos ainda nesse... E é interessantíssimo porque Portugal fez uma mudança, incrível nestas últimas décadas. De tal maneira que, por exemplo, não sei se é de conhecimento geral, mas que nós normalmente dizemos, nós alinhamos sempre, nós somos um país do sul da Europa, é outra ideia. E nós não alinhamos sempre com os países do sul da Europa. Por exemplo, quando falamos de família e quando falamos de nascimentos fora de casamento, a maioria dos nascimentos em Portugal são fora de casamento, ou seja, são filhos de pais que não são casados. Nós estamos próximos de países como a Suécia, países como a Dinamarca, e Espanha ainda não tem a maioria, mas não está muito longe, tem para aí 44% à volta disso, mas estamos muito longe de Itália e da Grécia. Nós temos 55, não é? Nós temos 55. Mas estamos ao pé, como eu digo, estamos alinhados com os países, com esse. Portanto, a nossa família, tudo, em termos de agora, mantemos mais uma vez uma série de exigências sociais e de expectativas sociais que parece que ficaram aprisionadas no passado e que nos leva muitas vezes, ou seja, às mulheres e aos homens, porque isto são decisões partilhadas, já não se tem um filho porque sim. Isto é tudo muito pensado, tudo muito discutido, tudo muito planeado, etc. Portanto, tem que estar tudo quase perfeito para se ter um filho. É um projeto que se quer o melhor sucedido possível. E se o primeiro filho acaba por acontecer porque as pessoas realmente desejam muito, as questões que se levantam para se ter um segundo começam a ser altamente delicadas. E tem a ver com essa questão da partilha, que é algo muito importante. Depois também tem a ver com o facto do ainda incipiente apoio à primeira infância, não é? Porque os franceses têm umas écoles maternelles que existem em cada esquina. Onde é que eu vou deixar a criança se não tiver os pais por perto? Ou os pais, ou portanto, os avós da criança, ou onde é que eu vou deixar a criança? Porque é que a criança fique bem? Por outro lado, também a questão financeira também é uma questão importante. Mas eu diria que estas duas questões, que são questões, a questão da conciliação, que é uma questão mais de valores, é um ponto extremamente importante e que se torna muito decisivo. Aliás, neste inquérito, um dos aspectos que era referido para não se passar para o segundo filho, portanto, o obstáculo para não se passar para o segundo filho era a excessiva dedicação do pai à atividade profissional. Portanto, exato. Era isso que o inquérito está disponível, está online, é possível ver. É claro, são os dados de 2013, mas são os dados mais recentes que temos. Não, e para este efeito, quer dizer, vamos são ver agora perfeitamente 2019, atuais, obviamente. Sim, mas penso que as diferenças não vão ser grandes. Mas é curioso porque eu acho que o fator cultural, eu acho que é um fator em si mesmo, mas ele tem uma relação com o fator económico. Ou seja, eu acho que nós, países como Portugal e países como estes que apareciam aqui no fundo da tabela, estão um bocadinho presos no meio. Ou seja, nós já somos países desenvolvidos, mas ainda não temos a prosperidade suficiente para poder trabalhar menos horas, para poder estar em part-time. Sim. Nós sentimos necessidade, e depois, perante essa necessidade, sendo obviamente uma sociedade, o que ainda vem do modelo antigo patriarcal, obviamente depois, tendo alguém que trabalhar, é o homem que vai, não é? Claro. Agora, para todos os efeitos, há um problema antes disso, que é, nós não podemos prescindir, ou seja, a maior parte das pessoas, mesmo classe média e mesmo até classe média alta, não podem prescindir, ou não podem prescindir, mantendo o nível de vida que querem ter, de ter um dos progenitores a trabalhar. Mas e depois isso é uma complicação. Não é? Mas não se pense que, ou seja, se no passado, e quando falo passado, falo nos anos 70, nós tínhamos taxas de atividade femininas muito elevadas, mas era quase como, era trabalho de compensação, ou seja, era para compensar o salário que o marido ganhava e as mulheres iam trabalhar que era um complemento, ao salário. Sim. E hoje não. Ou seja, não é por uma questão de compensação, é porque de facto as mulheres querem, estudaram, investiram nos seus estudos e têm esse interesse em serem também boas profissionais. E o investimento das mulheres em educação tem sido fortíssimo. E esse empenho, e não se diga, e esse foi um aspecto interessante, que foi pensar-se, não, mas as mulheres, se voltarem para casa, vão ter os filhos. Mas é que as mulheres não querem voltar para casa. Mas eu não estava a dizer que eram as mulheres necessariamente, eu digo, Pois... Até pode ser em fases diferentes, pois, não é? Podia ser em fases diferentes, exatamente. O que eu acho, mas posso estar enganado, é que nós não temos rendimento, nós enquanto país, não temos rendimento médio que permita a um dos progenitores, e pode alterar, não trabalhar a full time. Pois, mas permitem em alguns casos. Mas é que eu acho que tem razão, mas nós não temos rendimento médio, não é por trabalharmos a full time, porque trabalhando a full time,
nós não temos rendimento médio porque nos falta uma série de coisas, de pressupostos. E sim. por isso... Nós enquanto país. Nós enquanto país. Portanto, não é por termos... ou seja, não é por... Se passássemos a trabalhar em part-time, se calhar teríamos o mesmo rendimento enquanto país. Porque o nosso problema tem a ver com... Sim, enquanto país, claramente. Um déficit de qualificação incrível. Fraquíssimas lideranças. A maior parte dos nossos empregadores tem no máximo o 9º ano de escolaridade. Isto é chocante mesmo. Nós ficamos no topo da União Europeia pelos piores motivos. Sim. Neste indicador. Ora, isto só para dizer que fracas lideranças, temos nós não trabalhamos por objetivos, nós trabalhamos por tempo. Portanto, é como aquela criança quando está a estudar para um exame e depois corre mal e chega a casa e diz, pois é, eu estudei tanto e por isso, coitado, tive mau resultado, mas estudei muito. Numa situação nossa, Portugal, dizia assim, pois, coitadinho, estudou muito, tem que ser compensado. Numa outra situação se estudaste muito e não deste resultado, é porque estudaste mal. Portanto, tens que aprender a estudar. Portanto, no fundo, o estar mais horas, as reuniões que se prolongam eternamente, uma pessoa que saia cedo de um trabalho, porque não tem objetivos, porque o problema é que nós não há avaliação do desempenho, uma avaliação objetiva, real, do desempenho, do que a pessoa consegue. Se estivermos os dois no mesmo escritório e se eu fizer mais rápido o meu trabalho e sair mais cedo, eu sou mal vista e devia ser ao contrário, porque se eu faço mais rápido é porque eu sou melhor e sou muito mais, portanto, sou mal vista. Se ficar lá mais não sei quantas horas, bem, é um funcionário maravilhoso e nem nunca o podem dispensar e a mim dispensam-me logo na primeira remodelação. Portanto, isto é tudo ao contrário. É um paradoxo, não é? É um paradoxo. E temos aqui um problema terrível a resolver, que começa com a educação, é claro. Mas isso é um outro ponto que não nos pode deixar descansados mesmo. E a educação também passa por o equilíbrio entre homens e mulheres, num projeto importante que é o projeto de ter filhos. E se falamos tanto de natalidade e da aposta na natalidade, como com as ressalvas que eu comecei por referir, a passagem para o segundo filho, que é importante, se essa passagem é querida e desejada, então é preciso trabalhar, porque a natalidade é tipo um fenómeno social total. Ou seja, é de tal forma complexo, mexe com tudo. Sim. Portanto, nós não podemos dizer, não, isto é a causa, mexendo aqui, aquilo vai dar aquele resultado. Não, é que isto tem uma complexidade de envolvências. Sim, de fatores interligados, claramente, sim. E por isso não há um fator. Por isso temos e este fator, que implica com todos, de tal igualdade, ou menor desigualdade, ou maior equilíbrio, ou maior partilha, ou o que se queira chamar, este fator é um fator extremamente importante, mas mexe com mentalidades, que não se mudam por decreto, como sabemos. Claro. E por isso temos aqui uma série de pontos a trabalhar para conseguirmos alcançar os tais resultados. Como o João diz, é difícil encontrar as causas, mais difícil ainda é encontrar as soluções. Exato. Depois de saber as causas. Mas há uma coisa que é difícil de encontrar as soluções, mas há uma coisa que eu também gostava de dizer, é que as soluções muitas vezes não estão naquilo que originou o problema. Ou seja, e essa frase não é minha, é do Einstein. Mas é preciso procurar muitas vezes fora daquilo que origina o problema. Lá está, até porque o cenário pode ter mudado, não é? Exatamente, portanto, encontrar soluções nós temos que ser realmente sair fora para encontrar as melhores respostas e não continuar a carburar dentro do próprio sistema até que algo venha a acontecer. Já agora, só para terminar, há dois outros fatores que nós não falámos e eu não tenho apanhado em relação a isto e não sei se terão ou não que ver com a diminuição da natalidade. Um deles, aliás, este por acaso eu até apanhei como não tendo nada a ver, o que me surpreendeu um bocadinho, é a questão da infertilidade. Ou seja, nós temos a noção de que hoje em dia há mais problemas de fertilidade do que havia de infertilidade do que havia no passado. Ou seja, no fundo, pessoas que querem ter filhos e não conseguem, mas aparentemente isto não tem um efeito estatisticamente significativo, não é? Vai começando, quer dizer, vai começando a ter, e também a infertilidade também passa muito por as pessoas estarem a retardar muito o seu projeto de parentalidade. Não é independente das próprias escolhas. Quanto mais tarde, mais difícil, vá lá. E por isso a infertilidade também passa muito por aí. Mas também nós percebemos que as taxas de nascimentos, portanto, de fecundidade das mulheres nas idades avançadas têm vindo não a descer, antes pelo contrário, e muitas delas recorrem às procriações medicamente assistidas ou apoios para poderem realizar, pelo menos estão a chegar ao fim.
e agora ou nunca. Sim. E por isso... E às vezes até nascem mais, portanto, se calhar até tem o efeito positivo. Às vezes até nascem gêmeos e trigêmeos, etc. Portanto, mas está a ter... algum efeito. Se calhar ainda não está a ter um grande impacto, ou tanto, mas pelo menos está a ter algum. Agora, é preciso perceber-se bem que o facto de dilatar muito os nascimentos adiados podem ser nascimentos que não vêm a acontecer de todo. O período fértil da mulher é limitado, em termos estatísticos é até aos 50. E 50 já é com... E quanto mais tarde se tem, maiores riscos se corre, quer para a mãe, quer para o próprio bebê, e depois com tudo associado, e a fertilidade é um dos pontos. Sim, claro. A outra dúvida, isto é, a outra causa que me tinha ocorrido, eu não sei se faz sentido, mas tem que ver com a maior volatilidade dos casamentos, ou no fundo das relações conjugais. Ou seja, antigamente nós víamos um modelo muito rígido, em que basicamente não havia praticamente divórcios, quase não havia divórcios, e mesmo separações havia menos. E hoje em dia, obviamente que, por uma série de alterações, na minha opinião, são para melhor, as pessoas acabam por muitas vezes se separarem, com relações nas quais estão insatisfeitas, ou não estarem casados, ou mesmo não estando unidos. De facto, nós falávamos há pouco daquela questão dos nascimentos fora do casamento, e isso também afeta o planeamento familiar, ou não? Ou não há uma causalidade? Não, eu acho que não. Quer dizer, quando não existiam divórcios, aliás, passaram a existir a possibilidade, a maior parte dos casamentos, até os anos 90, salvo erro, a maioria eram casamentos católicos, mas até 75, quando foi a revisão da Concordata, as pessoas não se podiam divorciar dos casamentos católicos. Sim. Portanto, não havia divórcios porque era proibido. Ou seja, a maioria era casada pela Igreja, pela religião católica, portanto não podia divorciar-se. Depois, os divórcios começaram, mas muitas vezes foram regularizações, não foi porque as pessoas pudessem, aliás, houve um pico, mas não foi porque as pessoas começassem a dar mal depois de 1975. Claro, foi um pico administrativo. Foi um pico administrativo. Ora bem, agora, o casamento, como tudo, já não são projetos para a vida. Podem acontecer e podem prolongar-se para a vida, mas até como ao trabalho. Tudo, as vidas são feitas de trajetórias interrompidas permanentemente. E isto significa, quando se pensa numa criança, muitas vezes nós podemos dizer, mas nas situações em que há menos divórcios, ou eu não sei, porque o recasamento dos divorciados, por acaso no outro dia, eu não sei, isto do ponto de vista estatístico eu não tenho qualquer dado, mas o facto de existirem bastantes recasamentos divorciados, isso pode levar a que pelo menos o primeiro filho dos vários recasamentos, ou seja, se o desejo está no primeiro filho, sim, se as pessoas desejam pelo menos um, o facto ou seja, vão-se recasando, pelo menos têm esse. Casadas ou não casadas, solteiras ou não solteiras. O segundo já tem a ver, ou seja, o facto da pessoa ser casada não lhe traz nenhum alívio em relação a esta pressão que existe sobre ela com o filho, porque sendo casada ou não, a pressão que vimos continua, é igual. Portanto, eu não sei se o casamento, ou seja, as mudanças de família, dos tipos de família, dos padrões de família, etc., que estão também a acontecer, se tem algum impacto. Só tem o que elas traduzem, e acho que é por aí que o impacto se pode medir, o que elas traduzem é que a sociedade está diferente. E, portanto, isso vai se traduzir na família, isso vai se traduzir no valor da criança, já não é a quantidade que vale, mas sim a quantidade. A criança perdeu o valor económico que tinha no passado, que era mais um bracinho para trabalhar, claro, era mais uma pessoa, era mais alguém que nos ajudava a sustentar, a dar apoio na velhice, etc. E passou a ter um valor emocional, portanto, a criança a criança já deixou, portanto, há aqui uma mudança relativamente à criança, ao valor e ao sentido da criança que passou a ser totalmente diferente, e isso vai se refletir sobre a criança, sobre o número de filhos que se tem e que se quer ter, e vai se refletir também sobre as famílias, e vai se refletir também a outros níveis. Portanto, no fundo, tudo isto é reflexo de mudanças, não é? E por isso, o facto de estar tudo a mudar, não podemos dizer que há uma causa e a outra, não. É que têm todos a mesma, na minha perspectiva, tudo tem a mesma origem. E tudo descola de uma mudança, de uma evolução social importantíssima, que foi feita ao longo destas últimas décadas, claro, em Portugal. Ok, terminamos rapidamente com a sugestão do livro, então. Há um livro que posso sugerir, pelo menos lembrei-me dele, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Acho que é um livro extremamente interessante e que, no fundo, pega um bocadinho com a conversa que estivemos a ter, porque a história é uma história que
isso não dispensa a leitura, mas eu lembrei-me dele por isto, porque é alguém extremamente belo, lindíssimo, que é retratado e que vende a sua alma, vá lá, com a hipótese de o retrato envelhecer e essa pessoa belíssimo, o Dorian Gray, deixar de envelhecer. E, portanto, a pessoa, o Dorian Gray, não envelhece, continua belíssimo ao longo da vida e o retrato dele vai envelhecendo. E isto, ele torna-se uma pessoa hedionda, torna-se um monstro como pessoa. O que isto tem a ver com o tema que nós estivemos a falar, e por isso há pouco lembrei-me deste livro, é porque, no fundo, nós estamos a viver a tal dualidade entre um processo que é um processo de envelhecimento, que é um processo natural, e, simultaneamente, tentarmos não acompanhar este processo, mas sim tentarmos travá-lo de maneira a que ele não nos venha a afetar na vida. E aí há uma duplicidade que nos deixa profundamente desconfortáveis. No caso do Dorian Gray, ele transformou-se num monstro e o retrato foi envelhecendo até uma determinada altura. E acho que tem muito a ver com a negação que se faz do processo de envelhecimento. Aqui, do ponto de vista individual, eu estive a falar do ponto de vista coletivo, mas acho que é uma boa sugestão para rematar esta caso, conversa. O coletivo é a soma dos indivíduos, portanto é paralelismo. Ok, Maria João, obrigadíssimo por ter vindo. Foi uma ótima conversa. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vitor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira, Duarte Dória, João Castanheira, Tiago Leite, Gonçalo Martins, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!